Olá, amigos do Internet Negócios, Thiago Marinho, para o nosso segundo episódio do Incast, o podcast para você que é empreendedor, para você que está começando a empreender. E aqui a gente sempre vai falar, sempre vai trazer boas histórias, né, de quem é empreendedor raiz, né? A gente costuma dizer que tem muita gente aí que dá palestra, escreve livro, mas na prática é empreendedor de palco, né? Então, eu estou com duas pessoas muito especiais aqui, né, em que vão falar sobre um negócio, um tema muito importante, né, muito atual, que todo mundo que empreende tem que pensar de alguma maneira trazer esse tema para o seu negócio. Já já você vai saber o que que é. E, antes de mais nada, quero apresentá-los, né? Estamos aqui com Pedro e Camila, da Ecological. Pelo nome vocês já vão tirar mais ou menos com o que eles trabalham, mas antes deles falarem da Ecological, queria já passar a palavra para o Pedro, para saber, Pedrão, como e quando você começou a se aventurar a empreender? Porque eu costumo dizer que todo empreendedor é um aventureiro, né? Não sei se Verdade, vocês pensam assim. Então, queria te verdade. ouvir primeiro, que você falasse aqui para a audiência, como que você começou a empreender, né? E mais ou menos em que época você pode contar para a gente. Pô, bacana, vamos lá. A história é longa, né, mas vamos fazer ela ficar curta. O empreendedorismo, ele de alguma forma sempre teve na minha vida, sabe. Eu lembro, assim, desde criança, né, eu andando com a minha mãe, querendo dar pitaco nas coisas, nas lojas e falando: "Porra, esse cara tinha que estar aqui, essa oferta tinha que ser assim, assim, assado". Provavelmente ela me olhava assim, falando: "Cara, o que que esse moleque tá falando?". Enfim, isso foi evoluindo, né, e assim, a minha vontade de empreender e acho que princípios, né, de liberdade também, eu acho que o que move muito o empreendedor sempre tiveram comigo desde o início, sabe. E o que me acabou me levando para esse caminho. Mas não tem faculdade de empreendedorismo, né, mesmo. Então assim, e a gente sabe que, mal ou bem, todo esse a estrutura, né, mais lógica, talvez, hoje isso vem se quebrando, né, mas, pô, quando eu comecei lá atrás, principalmente me educando e aprendendo, né, o formato natural é você ir para uma faculdade, né, se formar e você, enfim, obter um emprego. Então você vê que, assim, acaba que as universidades, né, estão muito prontas para formar empregados, e poucos empreendedores mesmo. E então, nesse processo, né, meus pais são engenheiros, né, e naturalmente tem, né, essa perspectiva, ou tinha, isso vem desconstruindo também, mas tinha a perspectiva dos pais passarem as profissões, né, para os filhos e tudo mais. Então, eu acabei me vendo no meio desse processo, né, tendo que escolher uma profissão, muito cedo, né, e já decidi ali, qual seria o meu destino. E naturalmente eu acabei escolhendo engenharia de produção. Por Legal. quê? Pô, era engenharia, né, estava atendendo ali uma premissa, já que eu não sabia, pô, meus pais estão falando para fazer engenharia, deve ser bom, eles gostam de mim. E eu fui na onda também, sou engenheira também, civil. Caramba, temos dois engenheiros aqui na mesa, hein? Verdade. E aí vocês Então, vão contar como é que saiu da engenharia Como é que a gente para saiu chegar daí? onde vocês chegaram. Mas calma, continua aí na tua história que essa é a parte melhor. bora. Então, você vê, né, de família. Então, teve esse processo. E eu acabei escolhendo a produção porque é uma engenharia muito generalista, né? Ela te dá base ali. A engenharia como um todo, eu acho que já ajuda muito na arte de resolver problemas, né? No Quando eu lembro, pensamento lógico, né? pensamento lógico, eu lembro daqueles cálculos de, pô, álgebra linear, de Não. física 3. Pô, meu irmão, você resolveu aquela fórmula, tem poucas coisas que você não consegue resolver na vida, Já sabe? pode trabalhar na NASA, lançar satélite, né? Tipo isso. Então, assim, pô, eu acho que de forma geral foi muito, muito legal esse processo. Me deu um preparo muito bom, sabe? A engenharia de produção para entrar no empreendedorismo. E eu me formei em engenharia de produção com ênfase em empreendedorismo, né? Eu tive a oportunidade de cursar a PUC, ele tinha esse adendo, você Muito podia bom, né? fazer uma ênfase, né? E aí calhou muito bem. Então, eu fiz uma ênfase em empreendedorismo e lá dentro eu tive aulas
com professores bacanas. Um me destaca aqui, que é o Cláudio Nazajon, que é um cara que falava muito de empreendedorismo dentro da PUC, tinha uma aula, inclusive, que era sobre empreendedorismo. Então, pude ter, mesmo que, né, vamos dizer assim, numa base teórica, um empreendedorismo dentro da formação da faculdade. Apesar dos meus pais, realmente, assim, hoje eles não têm esse desenvolvimento direto em empreendedorismo, né? Eles são mais voltados para a área técnica. Então, eu comecei assim, sabe, procurando me educar e me preparar. E a primeira oportunidade de empreendedorismo, ela me caiu de paraquedas, assim, sabe? Foi uma coisa muito, muito não planejada, né? Foi, assim, na época, um amigo meu estava desenvolvendo uma fábrica de produtos naturais, né? Legal. Então, bolos, tortas, e, enfim, pães. E aí estava buscando um parceiro, né? E a gente começou esse negócio sem saber nada, né? Eu, no meio da faculdade, e esse foi meu primeiro contato direto com o empreendedorismo. E aquele lance, né? Tomei um socão na cara muito grande. Faz parte, né? Ainda mais que a gente está começando. Foi uma loucura muito grande. Então, assim, eu me vi, né, tendo a expectativa do que era empreender, liberdade e, fazer algo por conta própria, das minhas próprias mãos e tal. E aí, quando rolou essa primeira oportunidade de começar a entender mesmo empreendedorismo, eu me vi dentro de uma indústria, de uma pequena sala que, se tornou uma indústria, comprando maquinário, comprando insumo, tendo que a gente acabou abrindo essa fábrica para venda e aí vendia pães, a gente tinha que chegar às 4 da manhã. Nossa. Então, Fez um A investimento. ideia de liberdade, né? Que muita gente está nos assistindo aí. Não, vou ter meu próprio negócio, porque assim eu não tenho patrão e vou trabalhar menos. Lê do engano, né, cara? A gente depois começa a empreender, vê que é Até chegar totalmente lá, né? diferente, né? Até você chegar nesse momento aí. exato. Mas você falou que tomou um socão na cara nesse negócio. Qual foi esse... Então, Foi essa questão de imaginar uma expectativa e realidade? Tipo, imaginou uma coisa exato, e na assim, realidade era totalmente diferente. e assim, acho que a primeira experiência do empreendedor é sempre muito desafiadora, né? Porque principalmente quando ele vem muito cedo, né? Mas ele tem que começar, porque é justamente, né, na experiência ou na prática do empreendedorismo que eu acredito que estão as maiores lições, né? Tem que arriscar, né? Se arriscou. Sim. E assim, acaba que a gente não sabe nada no começo, né? E aí as próprias experiências vão nos ensinando. Eu não vou dar um exemplo assim fácil assim da gente entender. A gente tinha que precificar Muito um bom. produto, né? Então, assim, cara, como é que precifica o produto? Então, calma aí, vamos fazer o cálculo da margem, ver quanto de margem que você quer e tal. E muita gente erra nesse ponto aí, né? Exatamente. Tem que ter Como controle do precificar? Fica atento aí, você que está assistindo a gente agora, presta atenção no que o Pedro passou para você não cair no mesmo erro aí. Verdade. Então, assim, aí acabou que a gente, enfim, fez toda uma precificação com base numa margem que a gente queria ter e viu o seguinte, cara, calma aí. Como que o mercado está vendendo, né? Se eu estou vendendo uma Coca-Cola aqui a 5 e aqui na frente vende a 4 e ali na frente vende a 3, não interessa muito a margem que você quer obter. Você tem que botar um preço que você consiga realmente competir com o mercado. E a partir daí você vê e consegue identificar a margem de lucro que você consegue adotar. Enfim, então foram coisas assim, sabe? Desde lidar com a parte financeira, até com funcionário, né? Que, assim, teve um funcionário uma época que simplesmente desapareceu, cara. Que isso? E Como é que assim, foi isso? Conta isso aí. então, Truque de assim, mágica. até hoje eu estou tentando. Mas Não assim, teve explicação. Simplesmente... Fala o nome dela ali Mas, pra gente. boa pergunta. É, Onde quer que você deixa aí esteja. para registrado para a eternidade. De repente ela vai assistir, vai Então, aparecer, já vai faz mandar um tanto comentário. tempo, cara, que até me fugiu aqui o nome dela. Senão a gente fazia esse call. Mas assim, Funcionária fantasma, né? E mas olha foi- que não é empresa pública, né? Sim. Porque tem muito, né? Funcionário fantasma. Cara, e foi chocante, porque ainda faltava um salário a pagar. E aí a gente Caramba. chegou, viu nas coisas, ela deixou as coisas para trás, sabe? Sumiu Tinha mesmo. um tênis lá e tal, ela deixou para lá. Então foi esquisito. Mas eu digo o seguinte, a gente, de toda forma tem que abrir, tem que funcionar, né? Tem que Exatamente. rodar. Então, acho que um outro ponto legal aí que
principalmente nesse começo, né, o empreendedor ele tem que estar assim, hands-on mesmo, mão na massa, né, no negócio. À medida que o negócio ainda não cresceu e não tem recursos para obter outras pessoas, né, atuando naquele processo e na mesma missão. Mas Bom, legal, então essa o começo foi esse aí. foi a tua primeira experiência. Como é que era o nome do negócio? Confeitaria Origem. Origem, Confeitaria eu lembro. Origem. Então a tua origem foi numa confeitaria. Exato. E Camila, como é que foi? Como é que foi o teu começo no empreendedorismo? Então, na verdade... Foi também meio assustador, que nem o Não, Pedro? eu não tinha essa veia empreendedora, né, em mim. Eu nunca não me imaginava empreendendo e tal. Então, quando eu estava no meu último emprego, há uns 2 anos atrás, durante a pandemia, tiveram alguns cortes, eu fui uma das que foi cortada, legal. né? E aí, quando eu falei, e agora? O que eu vou fazer, né? Eu peguei o telefone e falei, vou ligar pro meu irmão, né? Que ele realmente é uma inspiração para mim. E eu estava ali perdida depois de sair do emprego, sem saber para onde ir, né? Quando a gente sai de um emprego, a gente sempre fica para pensar na vida, né? O que fazer? E agora? O que eu quero fazer? Aí, beleza. E a Ecological já existia e agora já vai existir, tem 4 anos, né? E ela estava num momento que eu falei, pô, legal, eu acredito muito nisso, eu gosto né, a gente ainda não chegou lá, né, no assunto da Ecological, mas assim, eu acreditava no negócio e quando eu falei com ele, eu falei, Pedro, o que você acha de eu começar a trabalhar com você, sabe? E foi ali que eu vi uma oportunidade de empreender e com uma coisa que eu acredito. Então, acho que foi aí que surgiu a oportunidade da Ecological e de estar perto do meu irmão, que é uma Muito pessoa bom. que me inspira e que, assim, realmente poderia acreditar que ele tinha muito a me ensinar ainda, sabe? Então, eu vi uma oportunidade, assim, tanto de empreender e quanto de aprender, que eu acho que isso que motiva a gente a trocar de emprego e testar novas oportunidades, sabe? Mas com o que você trabalhava antes? Qual era a tua área? Então, eu sou engenheira civil, né? Isso. Já trabalhei em obra, já ficava na obra como estagiária conferindo, sabe? Conferindo gesso, contando ferro, era isso. Mas, assim, eu entendi que não gostava muito, assim, tinha um tesão naquele negócio, assim. Eu preciso tentar outra coisa. Aí comecei a tentar trainee, que tem aqueles programas de trainee e tal. Estava recém-formada, consegui passar para o Grupo Cataratas. Não sei se você conhece o grupo. Conheço. Grupo Cataratas. E aí, ali no Grupo Cataratas, eles operam vários parques, né? Voltado para o turismo. Então, eu tive a oportunidade, como trainee, de viver cada um desses parques. Então, morei um tempo em Foz do Iguaçu, nas Cataratas do Iguaçu. Olha que legal. E aí, depois eu trabalhei no Aquarrio. E lá voltado para conservação, né, educação. O Cristo Redentor, se não me engano, é apoiado por isso também. Cristo Redentor, fiquei um pouquinho no Cristo Redentor, porque como trainee eu tive uma grande oportunidade. Então trabalhou com turismo, né? Trabalhei com turismo, Olha. de viver tudo. Então, assim, eu saí das Cataratas do Iguaçu para o Aquarrio, para o Zoológico, para o Cristo Redentor. Até Marco das Três Fronteiras, que é o que tem ali na fronteira com o Paraguai, Sim. Argentina e Brasil. Então, foi muito legal para mim, né? Porque acho que é uma experiência de viver vários parques e turismo, e ali já em contato com a natureza, que é uma coisa que eu amo, assim. E uma das maiores maravilhas aí do mundo, né? Viver lá nas Cataratas do Iguaçu e poder ver todo dia foi realmente... Você ficou quanto tempo com essa empresa? 6 meses lá, não, nas Cataratas, mas na empresa fiquei quase 3 anos. Ah, legal. Então, E aí teve o uma turismo vivência boa. foi um dos mais afetados com a pandemia, né? Sim. Porque não tem gente para visitar, não tem jeito. Né? Então, assim, realmente, assim, vi como uma oportunidade quando eu saí também, porque eu acho que é sempre bom a gente estar aprendendo. Então, eu estava um pouco ali já, né? Como é que fala, assim... Já estava saturado um pouco, mas eu também não me permitia sair, sabe? Quando você está acostumado ali, você está ali no conforto. Então, quando eu saí, eu vi realmente a oportunidade de testar uma coisa nova, de aprender, de ir atrás de outras coisas. Então, nunca tinha trabalhado com e-commerce. E aí, a partir daí, veio a... O Pedro foi o culpado, pegou o bichinho lá do empreendedorismo, tacou nela. Sabe que irmão... Dizem que a gente é muito parecido. E dizem que o irmão mais novo imita o irmão mais velho. Aí eu acho que eu imitei ele, estou imitando até hoje o meu jeito igual a eles, que é tudo igual. Agora, deixa eu fazer uma pergunta que não está na nossa pauta. Tá. Eu já tive sociedade com as minhas irmãs. Um beijo, Renata. Um beijo, Raquel. Mas não deu certo. Com todas as duas não deu certo. A gente chegou a um momento que
A gente preferiu seguir a relação de irmãos do que a Continuar sendo empresa. irmão. Como é que é... E aqui o papo é raiz, tá? Então, assim, É, eu quero que vocês falem mesmo. honestidade, honestidade. Como é que é essa relação de ser irmão e empreender junto no dia a dia? Como é que isso é para vocês? Quanto tempo que vocês estão juntos já trabalhando? Então, vou Isso é fazer importante também. quase 2 anos. Tem 1 ano e meio, eu acho. Já há bastante tempo. Já tem Então, primeiro eu quero ver o Pedro, porque deu o pra Pedro, testar, você né? Já convidou. Você se arrependeu, Pedro? De jeito nenhum, Ou não? cara. De jeito nenhum, muito pelo contrário, Thiagão. E aí, falando assim, de verdade mesmo, Camila, ela entrou assim, com um gás muito grande, muito a vontade de aprender, né? E acho que isso acaba sendo mais importante, né? Para quem você quer ali estar do lado. Então, pelo contrário, assim, ela vem cada dia mais se desenvolvendo e entregando mais coisas e se tornando uma sócia, um profissional, e, enfim, mais qualificada e dedicada. E isso, é claro pra caramba. Em relação a essa parte de irmão, né, é engraçado, porque assim, parece que a gente tem que tirar o chapéu, né? Então é um negócio que a gente fala direto. Tipo assim, vamos tirar o chapéu do irmão, bota o chapéu agora do profissional da empresa. Só que esse limiar, ele é muito Mas ele tênue, é né? muito tênue. Esse é onde está o problema, né? Exato. Saber separar. É Exato. difícil. No Então, nosso assim, caso, não deu muito certo. E no caso de Não. nós dois, né? Porque assim, cara, às vezes, assim, diante de uma situação, você também não deixa de ser irmão, né? Você briga com ela às vezes? Briga? Brigamos. Tem que brigar. Faz parte, tem né, da jeito. relação A de gente sócio, os né? dois têm uma personalidade forte, assim. Então, assim, a gente se posiciona muito. Então, às vezes, a gente bate um pouco de frente. Mas, no final das contas, eu às vezes ligo e falo, acho que eu estava errado. Falei você, desculpa, vamos, sabe? E a gente tem muito esse respeito. Acho que, em primeiro lugar, vem o respeito, sabe? Não existe a gente explodir um com o outro, sabe? Tem um dia que eu vou estar pior, tem um dia que ele vai estar pior e a gente entende isso. Acho que como irmão é mais fácil entender o dia que ele não está bem, Sim, o dia que eu não estou bem, e falar, vamos falar daqui a pouquinho, sabe? Tipo, não estou bem agora. Acho que às vezes com Saber o momento chefe, certo, né? com um chefe que não é seu irmão, você não pode fazer isso, né? Assim, vou falar com você aqui agora não, tá doido? Você tem que falar, né? É isso. E acaba que a gente consegue, assim, eu vejo cada vez mais, né? Lógico que foi o início, acho que foi mais complexo, e eu vejo cada vez mais a gente lapidando essa relação profissional que vem ainda fortalecendo a nossa relação como irmão, cara. Então, eu não, que legal, não que teria bonito, nem cara. que falar, a não ser coisas boas. Ah, que legal, olha aí. Vamos registrar esse momento. Porque vocês sabem que é difícil, né? A Tuane é minha esposa, a gente empreende junto, né? Mas vocês sabem que com a gente tem dado muito certo, graças a Deus. Com uma das minhas irmãs não deu certo, a Renatinha, apesar de uma mala era muito boa na parte comercial, mas ela tinha um temperamento muito diferente do meu. Sim. E a gente realmente preferiu seguir se cada um segue seu caminho e preserva a relação. Né? Porque é difícil, né? Entre casais é difícil de funcionar, porque muitas vezes não acontece o que você falou, a questão de respeito, né? E a questão do chapéu também, de saber separar. Cara, a gente é irmão, mas a gente também é sócio. Isso. Então, tua responsabilidade. Eu tô passando alguma coisa para você, passando bastão, contando o que você vai fazer e acabou. Então, assim, se você não fizer, eu vou ter que te cobrar como se fosse qualquer outro sócio. Sim. E tem muita gente que não sabe o momento de falar, né? Não sabe o momento de se colocar, né? A situação, a forma de colocar. Meu irmão, posso falar de qualquer jeito. E não é assim, sim, né? Exatamente. Então, como uma das minhas irmãs, cara, a gente até brinca hoje. Toda sexta-feira a gente brigava. Eu já ficava esperando. Virou sexta-feira. Final de semana eu não queria nem encontrar. Eu brigava com a minha namorada. Tuane, não escuta agora. Que não era outra pessoa na época. Brigava com ela toda sexta-feira. Então já virava quinta-feira, cara. Já vamos preparar aqui, que amanhã já vai. O estresse está aumentando. Era assim, cara. Muitas vezes por erro meu, mesmo assim. A gente estava num período muito bom, assim, de muitos negócios entrando. Acabou que eu fazia parte de execução, ela a captação. Então ela ficava meio chateada. E a gente acabou escolhendo mesmo, cara. Melhor dividir para manter a relação. Vamos fazer de uma outra forma. Então, acho muito legal, parabenizo vocês por vocês estarem dando essas dicas. Então, se vocês tiverem mais alguma dica em relação a essa questão, né, de sociedade em família, respeito, acho importante saber separar.
Mas se ao longo da conversa vocês pensarem, acho legal de passar para o público, Beleza. porque a gente sabe que muita gente empreende em família, Sim, né? É muito comum isso. sim. Até porque, já falando dessa parte de equipe, de você ter as pessoas, né? Nenhum negócio você faz sozinho. Uhum. Qualquer negócio, por melhor que seja, e a gente já vai falar aqui, pessoal, sobre o que faz a Ecológico. Se você está curioso, fica no vídeo, não saia do episódio que eles já vão falar o que faz a Ecológico. E a gente está fazendo toda essa introdução para você ficar aí mesmo, esperando. É esse o objetivo. Mas um dos pontos é a equipe, né? Sim. E quando você está começando um negócio, você não tem como botar ali, ter 10 pessoas, ter 5 pessoas. Então você vai contar, vai chamar a Camila, vai chamar... Aí eu queria que você falasse um pouquinho qual foi esse momento que a Camila entrou. Sim. Como é que estava a Ecológico, estava começando? Por que você chamou ela? Traz mais detalhes pra gente. Então, para entrar nesse processo, seria até importante falar um pouquinho do ecológico, que ele está misturado com o processo de maturidade da construção e da estrutura da empresa. Show. Então já vamos revelar para você que está aí assistindo o que Chegou. faz a Ecológico. Mas antes do que faz, eu gosto sempre de trabalhar um ponto fundamental, né, aqui nas conversas. Qual é o propósito? Qual o propósito que existe por trás da empresa, né? O que fez você? Foi você, Pedrão? Aí você vai entrando na história, vai detalhando, mas por que você montou essa empresa? Depois você emenda na parte traz a parte da Camila Bora aí. nessa. Então, a Ecológico, ela nasceu, né, depois da Confeitaria um Origem, pouquinho eu mais tive uma perto, série de outras oportunidades de empreendimento, né? Fundei uma startup de live streaming, Opa, que legal. fazia o live streaming do Rio de Janeiro, ao vivo, com câmeras e tal. E fui passando realmente por outras experiências, até que eu tive a oportunidade de pensar de novo num negócio, né? E nesse pensamento, né, me veio alguns critérios que assim seriam importantes para o negócio ter, para que aquilo fizesse sentido para além daquilo, né? Para algo que realmente me motivasse, que fizesse sentido para o mundo, né? Nesse período foi onde eu me aproximei muito do Ikigai, né? Que é um conceito legal para quem está vendo aí buscar, que ele diz basicamente que a felicidade ela está na reunião de algumas coisas, que seriam as coisas que a coisa que você é bom em fazer, o que o mundo precisa, o que você consegue ser pago por aquilo, né? Porque não dá para fazer qualquer coisa. Muito bom. Né? E, enfim, e aí dá até para entender um pouco melhor pesquisando, mas de forma total, ela tem que fazer sentido para todos os aspectos, né, da tua vida, inclusive para a sociedade. Então, esse foi um ponto de partida, sabe, para a criação do Ecológico. Eu não sabia exatamente onde eu ia encontrar esse ganho social, vamos dizer assim, né, no negócio, mas eu já tinha uma premissa que isso, e eu acredito realmente que isso tem que estar hoje já muito claro dentro de estratégia de qualquer empresa, sabe? Assim, e aí, qual o ganho social? Tem que estar muito claro. Tipo assim, então, não sei, só dando um exemplo, tá? Mas assim, talvez no podcast aqui eu tenho um dia só para pessoas que, empreendem aqui, enfim. Na comunidade. Temos a comunidade aqui do lado, né? Exatamente. Morro dos Macacos aqui, Perfeito. do Então, lado assim, do estúdio. minha ideia era justamente essa, sabe? Sempre trazer um gancho. Pro mundo, né? Para o mundo. E aí, a partir disso, foi muito natural, né? Porque eu sempre gostei muito de estar em contato com a natureza e sempre valorizei muito ela. E uma das coisas que, né, desvaloriza, vamos dizer assim, a natureza é o lixo, né? Porque, quando você vai para lugares remotos, né? E eu gosto de ir para lugares remotos, assim, você acaba encontrando lixo pra caramba. Então, vou te dar um exemplo, assim, você vai lá na Praia do Leste, Ilha Grande, que é uma praia oceânica, ela tá cheia de lixo, cara. Eu já tive uma experiência dessa aí, que foi aqui na Ilhas Cagarras, ali em Ipanema, né? Eu fui fazer um passeio ali. Cara, tinha velocípede, tinha muito lixo agarrado ali, né? Falei, cara, como é que isso veio parar aqui, né? Acho que nessas horas que a gente se confronta com a realidade, acha que o nosso lixo que a gente bota aqui na lixeira, de alguma forma, some, mas não é, né?
Não, inclusive problema no enorme. Aquarrio, onde eu trabalhei, né? Eles faziam um mutirão de limpeza nas Ilhas Cagarras. Pegavam um barco, levavam o pessoal e catava lixo ali, né? Porque tem lixo ali, a beça. Você vai É. visitar uma ilha linda e tá cheio de lixo. Então você teve essas experiências, né, Pedrão, Sim, de então. se deparar com esse problema que você que está nos assistindo aí, se não se deparou, faz uma experiência dessa, né? De ir Sim. para um lugar mais remoto e ver a quantidade de lixo que tá. Isso no Brasil, acho que em qualquer lugar que você Qualquer for. lugar do mundo. Acaba esse problema. sendo um problema mundial, né? E o volume de resíduos produzidos, ele só aumenta. Então, nesse processo, eu acabei identificando um ganho social, mas a gente tem que ver se tem mercado para isso, né? Como a gente falou, pô, será que dentro desses critérios você consegue ser pago por isso? Tudo bem, você vai construir algo nesse sentido. E aí foi onde a primeira etapa foi analisar esse mercado, né, de sustentabilidade, qual era a projeção. É algo também que eu acho muito importante, sabe, no processo de avaliação de um novo negócio. Você entender qual a projeção do mercado que você está entrando. Muito bom. Porque se for uma projeção de retração, né, pô, você não vai começar a vender, né, CD ou DVD. Não. Já era, meu amigo. Né? Então, ou seja, Blockbuster que hoje em diga, dia, né? Blockbuster que exato, diga né? que Kodak, Blockbuster, empresas que insistiram, não vai acabar. Cadê elas? Sumiram, né? E aí, de maneira oposta, a sustentabilidade vinha tendo um alcance progressivo e contínuo. As coisas mudaram um pouquinho na Covid e tal, a gente pode até depois falar nisso. Mas, de toda forma, as prioridades mudaram na Covid, né? Mas, de toda forma, isso foi uma identificação muito positiva, né? Assim, o mercado de sustentabilidade ele tende a ter um crescimento contínuo e constante para um horizonte que a gente não consegue ainda identificar, né? Então foi uma das premissas que a gente tirou para montar. Então a gente foi montando esse quebra-cabeça, sabe? Pô, vendo se o mercado fazia sentido, vendo se o propósito, né, realmente fazia ali eu levantar da cama e ter vontade de mudar e enfim, e que vai também num certo aspecto além de qualquer retorno financeiro, né? Pô, é o que te tira da cama com muito mais empolgação. Sim. Então o processo foi esse. E assim, um outro gancho que talvez seja legal foi também a avaliação de modelos de referência. Então, por exemplo, eu também recomendo para todo empreendedor, cara, que está começando, assim, existem grandes ideias que já foram colocadas em práticas, né? E às vezes já foram validadas lá fora. E que, pô, esse modelo de negócio, né? Se você pensa em desenvolver algo no setor, cara, busca qual a referência dessas empresas nos Estados Unidos, na China, enfim, nos principais mercados. E se encontrar uma empresa que foi muito bem sucedida e que tem esse formato, isso vai já ser uma bandeira positiva, né? Ou seja, vai ser um sinal verde Uma ali. validação para a tua ideia. Eu costumo dizer, não sei se já ouviu falar, já li isso em algum lugar, enquanto você está tendo uma ideia aqui, né? E muita gente vem, né? A gente que empreende é normal ter amigos. Cara, tive uma ideia. Eu falo, meu amigo, presta atenção. Enquanto você está tendo essa ideia, tem outras 5 pessoas, já ouviu falar essa frase? Não. Tem outras 5 pessoas no mundo tendo exatamente a mesma ideia. E Ou ideia... que já executaram, já estão executando. E essa é a grande diferença. Ideia, meu irmão, é difícil, né? Mas eu gosto dessas porradas quando chega a pessoa, Sim. até porque já me falaram isso. Ideia é tinta no papel, irmão. Se você for executar, né, é que vai fazer toda a diferença. E a questão do propósito, eu gosto sempre de trazer essa parte, porque, cara, o propósito é o que vai te mover para você acordar cedo, é o que vai te mover, muitas das vezes, como eu já tive períodos assim, empreendendo, em que o funcionário está ganhando mais que você não está tirando nada da empresa. Uhum. É o propósito que está por trás daquele negócio que vai fazer você, cara, por que eu estou fazendo isso aqui? Se é pelo dinheiro, aí já falando para você, não comece um negócio pensando só no dinheiro. É claro, como o Pedro está falando aqui, e é bem legal, é Ikigai, né? Ikigai. Ikigai. Eu já tinha ouvido falar, mas nunca nunca pesquisei a fundo, mas faz todo sentido, né? Você procurar um negócio que tem um propósito, e tem que ter, né? Parece até que não é autoajuda, não, como é que eu poderia falar?
parece até que é teoriazinha, assim, bonita, tem que ter um propósito. Cara, mas tem que ter. Sim. Não faça um negócio, né? E a gente sabe que muita gente, inclusive na pandemia, né? Muitas pessoas passaram a empreender por necessidade. Sim. Pessoas que perderam o trabalho, que da noite para o dia tiveram que ir para a rua. Beleza, tudo bem, não acho nada ruim. Mas escuta o Pedrão, que ele vai continuar aqui falando. Leve um propósito grande, porque é ele que vai te sustentar ao longo do caminho. É ele que vai fazer com que você defina as pessoas certas para trabalhar, né? Como você escolheu a Camila, e a Camila também já tem essa pegada de natureza, de se preocupar com a sustentabilidade, da consequência do lixo. Então, eu sempre procuro puxar o público aqui para essa questão, sabe? A gente tem muita gente aqui do canal que está empreendendo agora, seja digital, seja presencial, e muitas vezes começa um negócio sem pensar no propósito. E faz toda a diferença. É interessante, né? Porque você vê o seguinte, que de certa forma a gente está empreendendo para talvez satisfazer necessidades próprias. E a partir do momento que você satisfaz a necessidade da grana, né? Ou seja, você já tem, já está botando a grana no bolso, se você não tem um propósito, você perde a motivação de dar mais um passo. Então, talvez, já tá bom, cara. Já estou com a minha graninha aqui e tal. À medida de quando você se conecta com o propósito, ele te leva tão mais longe, né? Que é algo que deve ser levado muito em conta. Com certeza. Então, foi assim que nasceu a Ecológico. Foi assim que nasceu, né? Veio com essa tua construção de ver a realidade que a gente tem hoje do problema do lixo, né? E, cara, uma coisa que me incomoda muito aqui no Brasil, eu não sei qual a ideia de vocês em relação a isso, mas eu já pensei, mas nunca executei, até por um outro ponto que a gente tem que ter foco, né? Sim. O empreendedor tem muito essa... Não sei se vocês vivem isso. Cara, você vai casar, aí você começa a ver oportunidades no casamento, como a gente casou agora, né? Foi mês de julho. Aí você vai, sei lá, comprar um carro, aí você começa a ver oportunidade. E em relação à coleta seletiva, cara, como que não tem, né, uma lei, um programa para fazer coleta seletiva? Quantas pessoas a gente vê agora na pandemia, né, catando do lixo o sustento? Aqui mesmo é muito comum, né? A gente vê aqui na calçadão de Vila Isabel, as pessoas estão ali catando papelão. E por que não tem, né, um incentivo para isso, cara, para destinar já o lixo para construir uma cadeia enorme aí de oportunidades para as pessoas? O que vocês enxergam nesse mercado aí, até onde a Ecológico também passa essa questão de reciclagem? Então, a gente aborda muito, né, com o nosso conteúdo, temas sobre a reciclagem, porque a gente diz muito que é muito melhor você reutilizar do que você ir no foco da reciclagem, porque, assim, até um dado interessante que das 9 bilhões de toneladas de plástico que já foram produzidas no mundo, só 9% já foi reciclado. Nossa. Então, não necessariamente o que é reciclável, por exemplo, uma garrafinha plástica, vai ser reciclada. Então, assim, quando você joga ela no lixo, não necessariamente alguém vai pegar e vai reciclar. Ela pode parar num aterro sanitário, provavelmente onde ela vai parar, porque só 9%, né, foi reciclado. Então, é um tema muito delicado, por isso que a gente tenta sempre influenciar para essa parte do reutilize, recuse, e não, na verdade, pense na reciclagem. Também é uma coisa, né? Aqui no Brasil, a gente sabe que tem muitas pessoas, como você falou, que vivem disso, né? Então, assim, tem os catadores de latinha, que é até um outro tema que a gente costuma abordar. Assim, no Brasil, o Brasil é o país que mais recicla latinha, mas a gente sabe que também é por conta da necessidade, né, das pessoas. Sim. E não são bem pagos por isso, sabe? Então, assim, mas 98% do alumínio, né, assim, é reciclado. Então, assim, enfim, a gente toca muito nesses temas e é uma forma que a gente vê de incentivar e influenciar as pessoas, sabe? Esse é um ponto muito, muito importante, né, para Ecológico, porque o pessoal parte muito do princípio seguinte: coloquei meu lixo para reciclar, sou sustentável, já fiz a minha parte. Resolvi. É isso. Né? E hoje nem isso a gente pode fazer aqui no Rio de Janeiro. Não tem coleta seletiva. A maior parte dos bairros não tem, né? E aí você vê o que acontece, assim, como a Camila falou, tem muito material reciclável, né? Mas, só 4% de fato é reciclado. Então, ou seja, o esforço da reciclagem, ele acaba não atingindo o resultado que a gente precisa. Então, por isso, a reutilização, né? A utilização de materiais que sejam biodegradáveis, e essa educação acima de tudo, né? Entender, cara, calma aí, o plástico 200 anos, o papel 90 dias. Né? É algo que deveria ser básico para a gente no dia a dia,
ainda está precisando realmente, a gente ainda precisa desse avanço nessa conscientização. Mas, de toda forma, a base da Ecological, ela acaba sendo em cima da reutilização, antes até do que da reciclagem, né? Apesar de, se utilizou, lógico que é melhor reciclar. Mas o melhor do que reciclar é reutilizar. É você nem ter que jogar aquele material fora. Transformar o material que é para o lixo, né? Esse seria a linha de trabalho de vocês. Pegar materiais que iriam para o lixo, transformar em materiais que poderiam ser em outros utensílios. A gente não corta o uso único. Então, assim, se você vai usar uma coisa só uma vez, um copinho plástico, se você usar uma vez, vai jogar fora. Nem aceita, sabe? Assim, melhor dá seu jeito, leva sua garrafinha de casa. Fica com sede. Leva um copinho também, enfim, a gente foca nisso. Questão sabe? de hábito. Eu tive visitando, né, o site da Ecological. Ecological com K, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. Ecological. Passa lá para a câmera passa para a camisa lá, Tony. Isso. Ecological, como está escrito aí, .com.br. Isso. Visitem lá. Vai rolar um cupom de desconto, né? Com certeza. A gente vai liberar no final do episódio. Isso. Boa, Pedrão. Só no final do episódio vai ter lá o cupom para vocês. Fica aí, assiste. E eu achei um produto vários produtos eu achei legal. Desodorante, o filtro, cara, de café. Né? O filtro é um... Eu, por exemplo, não tenho mais usado filtro de papel, porque as cafeteiras... Italiana, não sei de quanto tempo, né? Não, a cafeteira normal, elas vêm com um filtrozinho, acho que de nylon, de aço. Sim. Mas eu achei sensacional. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho agora dos produtos. Como que vocês transformam esse propósito, né, em algo tangível? Como que vocês têm impactado através desses produtos? Fala um pouquinho aí do... Legal. Então, a parte de produtos, né, qual o objetivo da Ecological? É por meio da mudança de consciência, né, de um consumo mais consciente, a gente utilizar produtos que levem a essa mudança de hábito, que é o mais importante. E aí parece que é um bichinho que te pica, sabe? É o bichinho da sustentabilidade, é uma coisa de louco. Então, assim, você fala assim, então tudo bem, então eu vou parar de usar copo plástico, né? Então a gente, aí começa, né, a buscar alternativas. Então hoje a gente tem o copo retrátil, que você dobra e bota no bolso, mas você começa pelo copo plástico, tá? Aí você, parei já com o copo plástico, só que aí você já entendeu que o plástico dura 200 anos, e não tem só no copinho plástico. Tudo que é canto, né? Então você vai para o mercado, calma aí, cada sacola dessa, 200 anos, 500... Calma aí. Então, vou escovar os dentes de manhã. Cara, essa aqui dura 300, 400 anos. Aquele plástico duro da escova de dente. Que a gente troca 3 meses. Vai morrer, vai estar isso. Escova de dente, o copo plástico. Vai deixar um lastro de lixo, né? Então, ou seja, eu falo muito isso. A gente foi picado, cara. Já era, não tem mais volta. Então, tipo assim, canudo, nem pensa. Tipo assim, ficou lá para trás já agora. E aí você vai gradativamente, sabe? E esse é o nosso objetivo. Assim, respondendo a sua pergunta, né? Buscar, por meio de produtos sustentáveis, mudar o hábito da pessoa. Sim, e de várias categorias, né? Então, hoje, a Ecological trabalha desde produtos para o dia a dia, para levar, sabe? Como copinho, garrafa, que o Pedro falou, mas também na higiene, na limpeza. Ao invés de você usar aquela esponja sintética, você usa bucha vegetal, porque depois que você acaba de usar, você joga lá na composteira e ela vai embora, né? Então, assim, limpeza, a gente agora está com uns produtinhos legais de energia solar. Então, assim, tudo... Eu vi lá, viu a mochila? Eu tô louca pra comprar aquela mochila. Bem legal. Outro aspecto legal é que a gente tem que colocar o nosso consumo dentro do ciclo, sabe? Justamente isso que a gente falou, assim. No final do dia, você vai escovar o teu dente com uma escova que você pode depois plantar no jardim e ela virar adubo, né? A gente acabou entrando no ciclo nesse processo. Ou você utilizar um tipo de escova, não tem como você reciclar. Escova tradicional, né? Vai parar na terra. Ela não é reciclável, aquela escova? A escova de plástico é reciclável, mas provavelmente provavelmente ela não vai ser reciclada, entendi. Aí está em um aterro, né? Provavelmente assim como grande parte do lixo que ou a gente no mar, gera. Né? Então, outro dado legal aqui para o pessoal é que hoje estima-se que a gente consome 1 quilo de lixo por dia. Cara. E será que é realmente necessário, sabe? Toda essa quantidade? E a gente já sabe hoje que não, porque a gente já vem testando, vem substituindo as coisas e tal. E compostando, porque assim, tem coisas que a gente chama de lixo orgânico, que não é lixo, que ele pode virar adubo, sabe? Então, assim,
Isso que é legal, a gente hoje reduziu porque a gente usa composteira, então ele vira adubo e aí segue o ciclo, né? Nasce uma plantinha, enfim, sortinha, sabe? Por aí vai. Pra você ter ideia agora, assim, tudo que teoricamente vira lixo, né? Você começa a questionar. Então, assim, pô, a gente hoje, outro dia estourou lá uma sandália e tal. E, porra, vamos ter que jogar fora a sandália. Não joga nada fora, não. Sabe quanto tempo dura Fica até o ecochato. a decomposição de uma Patrulha sandália? da sustentabilidade. Ecoblitz. Mas aí não é brincadeira, não. É indeterminado. Cada sandália que a gente usa estoura ali, é indeterminado o prazo de degradação. Então, pô, hoje em dia, estoura a sandália perto de mim, eu já pego um prego, fecho ali e a gente reutiliza. Tem sandália que eu estou reutilizando aí já por anos e, pô, naturalmente seria jogar fora. Então, é essa a questão, sabe? A gente olhar tudo e falar, cara, como eu posso reutilizar isso? Realmente eu tenho que jogar isso no lixo? Sim, e eu acho que tem um outro tema que é legal até a gente tocar, é de que as pessoas acham muito que os produtos sustentáveis são caros. Só que, de fato, a gente hoje tem alguns vídeos e tal, até no YouTube, que mostram que é a prova de que não é caro, né? Na ponta do lápis. Vamos botar aqui no papel para entender e mostrar que realmente o investimento se paga, sabe? Então, assim, quando você compra até que você citou o filtro de inox de café, você já compra o seu filtro de papel, sabe? Sim. Então, assim, você já gasta ali R$6 num pacotinho com 30. Se você ficar fazendo café por um ano, em um ano você pagou o filtro de inox, sabe? Então, assim, isso aí também é legal, porque essa ideia, na verdade, é só o primeiro impacto que a pessoa tem, mas se ela parar e botar no papel e fizer a continha, vê que paga, sabe? Fora, por exemplo, os desodorantes, né? Não sei se o pessoal sabe, mas a gente tem alumínio, né? Então E o alumínio é uma substância cancerígena. Sim. É uma substância cancerígena. Sim. Então, muita gente não tem nem ideia disso, né? Porque é uma substância utilizada para reduzir a transpiração. Exatamente. E está presente em prática. Se você não sabia, seu desodorantezinho spray, para você ficar cheirosinho, tem esse risco. Um dos piores é aquele de roll-on, né? Que entra mais em contato com a pele da pessoa. Sim. Então, é um ponto que... É a questão da conscientização, né? Então, eu acho que vocês devem bater muito nessa tecla, né? De conscientizar as pessoas. O interessante é que assim, a forma de conscientizar quando você está poupando grana não precisa nem ser pela sustentabilidade, sabe o que eu estou querendo dizer? Então, por exemplo, pô, cara, você quer... não sou sustentável, não vou... Mas você quer poupar? Quer poupar dinheiro. Então tá. É um bom argumento. Então, ou seja, quando a sustentabilidade ela encontra a economia, caem todos os argumentos. Porque assim, se não for pela sustentabilidade, meu amigo, vamos Pensa poupar no teu uma grana bolso. aí. Tá, isso aí então já fez sentido. Então o argumento faz muito sentido desse vídeo que é produzido, Camila, pô, montou do absorvente, né, e de outros itens, que você mostra o seguinte, cara, calma aí, se não for pela sustentabilidade, é pela economia, sabe? Show de bola. Um ponto que a gente até comentou aqui no nosso papo, Camila e Pedro, é a questão de que nenhuma empresa se faz sozinha, né? A gente precisa, especialmente no começo, né, de um sócio ou de sócios, porque não se tem muito capital para contratar gente, né? E depois que o negócio vai rodando, que você vai aumentando, escalando a tua equipe, geralmente toda empresa é assim. E eu queria entender como é que... A gente falou já da Camila, no momento que ela entrou. Então, como que foi esse momento da entrada da Camila? Como é que vocês estavam? E como é hoje a Ecológico, né? Quantas pessoas fazem parte? Quais os departamentos que vocês têm? Legal. Vamos nessa. Então, a Ecológico, ela nasceu como uma empresa, vamos dizer assim, local, né? Onde a gente tinha um espaço físico, onde a gente tinha, cuidava diretamente da embalagem. Então, inicialmente, a gente montou a Ecológico com operação embutida. E isso foi, inclusive, parte de uma lição aprendida muito importante, né, para a Ecológico no processo do desenvolvimento da estrutura da empresa, né, principalmente voltada a e-commerce. Então, a Ecológico, né, foi desenvolvida por várias mãos, né? A gente conta com uma equipe fera. E essa equipe, inicialmente, ela foi se expandindo e, naturalmente, como a gente fazia embalagem, o picking do produto, handling, tinha estoque, enfim, era aquela correria, a gente precisava de uma equipe grande que pudesse dar vazão, né,
A Ecológico hoje ela envia por volta de 70 mil produtos numa base anual para todo o Brasil, né? Nossa. Então, pô, era uma dor de cabeça realmente grande a gente tratar de todas essas embalagens, enfim. E conforme a gente foi amadurecendo, né, a gente veio entendendo, né, que existia uma oportunidade muito grande, a partir de um certo tamanho de empresa, da gente terceirizar a operação, né? E foi o caminho que a gente fez. Então, acabou que a gente teve uma redução da equipe nesse processo, né? Uma equipe... então, hoje, só para deixar bem claro, assim, a Ecológico, os produtos da Ecológico, elas estão num centro de distribuição, né? Onde de lá mesmo a gente faz todo o processo de embalagem. E num momento anterior a gente tinha isso tudo dentro do nosso escritório, dentro de uma casa, né? Que a gente operava em São Paulo. E a partir do momento que a gente terceirizou o armazém e envio, isso facilitou muito o processo de flexibilidade da equipe, né? Então hoje, pô, a gente já não precisa estar localmente, né, juntos, interagindo para trabalhar. E ao mesmo tempo, isso permitiu com que a gente tivesse um foco muito maior no core business ali, né, no que realmente importa para a empresa e, ao mesmo tempo, deu a tranquilidade, né, da gente estar operando numa estrutura moderna e de última geração, que está voltada especificamente para envios de produtos. Então, nos permitiu aqui olhar com muito mais cuidado para a parte de marketing, né, dos próprios Muito bom. produtos, e isso tornou a empresa com um potencial de escala muito maior, né? Porque quando se trata de e-commerce, só vende se você tiver produto. Você só vende produto se você tiver estoque. Você só tem estoque se você tiver espaço. E metro quadrado, né, acaba onerando. Então, hoje a gente, Sim. pô, né, estrutura, casa, e aí, pô, vamos dizer, você expande, aí, pô, tem que alugar um lugar maior, pô, e aí lá vai mais... Você aumenta o teu custo fixo consideravelmente, né? E E aí aí tem vai que pegar impactar o mais teu gente. preço no final, né? Perfeito, perfeito. Então hoje a gente está atuando de uma forma mais enxuta, né? A gente conta basicamente com parceiros e funcionários diretos, só que numa proporção muito menor do que antes, né? A gente diminuiu a quantidade de funcionários diretos da Ecológico, e por contrapartida a gente vem aí focando em parceiros que para desenvolver esse core business da empresa. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Se era isso? Não, era bem em cima dessa questão de estrutura de equipe, né? Sim. Era legal você falar só a questão da Camila, o Ah, momento da sim, entrada da perfeito. Camila. Você Perfeito. comentou um pouco no começo, né? Não, então, essa Mas parte como é que foi vocês importante. dividem hoje as áreas da empresa? O que cada um faz, entendeu? Então, essa parte é importante, assim. Eu, desde o início, né, acho que é uma coisa que todo empreendedor acaba buscando ou deve buscar, né? Assim, conforme você vai se desenvolvendo, você, pô, quer alguém que tenha o mesmo carinho, a mesma garra, a Olhar mesma... de dono, né? Acho que é isso também. olhar de dono, enfim, realmente assim, a mesma responsabilidade ali, o comprometimento, né, que você. E acabou que calhou, como Camila falou, dela ter essa oportunidade cara, foi a melhor coisa que aconteceu com a gente. Então ela automaticamente, né, iniciou já trabalhando e conhecendo um pouquinho mais desse ramo de e-commerce. E aí com isso veio marketing digital, veio geração de conteúdo, veio, enfim, análise realmente quantitativa, controle, toda a parte de consolidação de KPI, dashboard, definição de meta e Aquela tal. sopa de letrinhas, né? Que quem está começando a empreender agora tem jeito, não tem como fugir. Verdade. Então, assim, no final do dia, a gente hoje está estruturado de uma forma que a gente tem uma equipe muito enxuta, né? A gestão de toda a equipe é feita direto por Camila, realmente, né? Eu faço... Que responsa, hein, Camila? Isso aí. Caraca, a Olha o que ele gestão da, passou bastante. a gestão da equipe, né? O motor da empresa, vamos dizer assim, a galera que tá ali por E trás das cenas. eu acho que é legal até voltar num ponto que você falou na hora que você perguntou pra gente sobre a relação, né, de irmão e tal. Se a gente tiver alguma outra, né, dica, eu acho que é muito legal
saber que a gente tem uma relação de muita confiança, sabe? Então, é legal um sócio em quem você pode confiar. Então, assim, quando ele me passa o bastão e fala, Camila, é isso, é teu, vai que é tua, é porque ele confia em mim, sabe? Isso é muito legal também, assim, acho que é uma coisa que é legal deixar aí também para as Como a pessoas. gente ia comentar no começo, né? A questão da relação de Exatamente. vocês. E que Então às você vezes passa o um outro bastão sócio. e relaxa, Não, vai na ser verdade, feito. não. Ou às Não, vezes... médio, né? Não, assim, o que eu vejo é o seguinte, né? O que a gente busca implementar na Ecológico, assim, a gente sempre está buscando estruturar ações, testar ações que funcionem ou não. A partir do momento que elas funcionam, né, a gente busca imputar isso na operação para gerar um ganho contínuo. E se ela não funcionar, né, a gente acaba descartando isso. Então, acaba que, obviamente, né, hoje eu continuo atuando na Ecológico de uma forma muito ativa, né? Só que a entrada da Camila me permitiu realmente focar em testes que pudessem trazer ganhos contínuos, né? E cada vez mais sair da operação, que eu acho que é o objetivo principal para o empreendedor. Muito bom, cara. Vocês falaram uma questão aí que o fulfillment, né? Outra sopa de letrinha. Fulfillment é usar o centro de distribuição. Eu, quando comecei a trabalhar ajudando, dando curso na parte de e-commerce, em 2013, acho que nem existia, né? Lá nos Estados Unidos já tinha, da Amazon, mas em 2013 acho que não tinha essa época aqui, a questão de fulfillment assim, disponível, né, para quem quisesse contratar. E faz muito sentido, porque um dos maiores problemas de quem tem loja virtual é a questão do estoque. O cara vai crescendo, cresce o custo fixo. E essa divisão aí de responsabilidades, ela é fundamental, né? Sim. Porque você falou o outro link importante, né? Você falou da questão de quem está à frente do negócio, e já fica a dica para você que está começando, está pensando... desde o momento que você está começando, já tem que pensar olhando para frente, né? Você não pode ficar... Claro que no começo você vai ficar em todas as áreas da empresa, você vai ficar muito no operacional, mas você já tem que pensar que daqui a pouco você tem que tirar a mão do operacional, seja com um sócio, 2 sócios, ou capacitando um colaborador para isso, para que você tenha um olhar estratégico do negócio, né? Que você possa ver, para onde está indo o mercado de sustentabilidade agora, que novos produtos que eu posso trazer, que é a questão da inovação, que é sempre um assunto que eu procuro trazer aqui. Como é que vocês, dentro da Ecológico, estão com esse olhar? Como é que a gente pode inovar dentro desse segmento, né, que está, vamos dizer assim, está em alta para caramba agora, a sustentabilidade? Né? Como é que vocês buscam aí inovar dentro do negócio, que já é um negócio bem, vamos dizer assim, para o brasileiro inovador, né? Sim. Apesar de em outros países já ser uma coisa mais dentro da cultura, né? Então, como eu te falei, assim, existem algumas visões de inovação, né? Primeiro a gente inova em cima dos produtos, né? Os produtos que a gente traz de teor sustentáveis, eles já trazem consigo assim características de inovação, né? Já é novo para o brasileiro tratar com filtro de inox e reutilizar o filtro. Eu mesmo não conhecia, não sabia que existia. Reutilizar a cápsula, enfim, utilizar um desodorante que dura 2 anos. Então, a gente vem fazendo esse processo junto até com os nossos clientes. Então, para quem acessar a página da Ecológico agora, você vai anotar lá que os produtos eles têm avaliações, são avaliações verídicas, e você vai notar o seguinte, que cada cliente acaba fazendo a sua resenha ali e a gente vai entendendo se a gente avaliou positivamente, já passou pelo nosso critério, depois passou também pelo critério do cliente, a gente vai entendendo que aquele produto é um produto positivo e que é um novo produto validado, vamos dizer assim. Entendi. E a gente entra com ele no nosso acervo de forma definitiva. A mesma medida que a gente às vezes vai abandonando coisas que a gente achava que era, sabe, super inovadora e diferente, mas às vezes não traz esse resultado. Sim, e a gente, hoje, né, a Ecológico, ela busca a maior variedade de marcas sustentáveis que já são nacionais, né, que tem aqui no Brasil. Então, assim, a gente reúne o maior número de marcas possíveis, tanto da parte de higiene, como falei, como limpeza, enfim, como produtos para levar. Então, a nossa ideia é realmente reunir todas essas marcas nacionais que já estão aqui do nosso lado, sabe? Então, assim, isso. E aí que a gente encontra desodorantes veganos e shampoo em barra, que aí não tem embalagem plástica, e por aí vai, assim, é um mundo desodorante, repetindo, mas enfim, bucha, enfim, assim, e a gente vê que já o próprio Brasil já tem isso, então a gente não precisa buscar lá fora, sabe?
Apesar da gente também trabalhar com produtos importados. Exato. Mas é bem legal essa ideia, né? Eu, por exemplo, pelo que eu tinha olhado, achei que fosse tudo made China. Não. Mas vocês têm produtos pra caramba do Brasil, né? Sim. Poxa, A gente acaba, assim, a solução do Ecológico é o mercado de conveniência e de sustentabilidade. Então, hoje em dia, né, a oferta de produtos sustentáveis ela está muito pulverizada. Né? Você não encontra ainda em mercados muitas marcas de sustentabilidade. Né? Tem toda a questão da distribuição, que eles não conseguem ainda chegar nos pontos de venda. A concorrência ali é muito voraz, né? Em termos de preço, branding e tudo mais. Então, o que a Ecológico ela propõe? Né? Seja nacional, seja importado, né? A gente também faz importação lá de fora, para muitas das vezes as indústrias aqui não têm o desenvolvimento ainda necessário para a gente apresentar um produto, como é o caso do filtro reutilizável de café. Então a gente faz um mix e permite ali que o cliente, o usuário sustentável, ele possa, num único lugar, Comprar de tudo. fazer as compras e, enfim, resolver, dar soluções sustentáveis. Como é o slogan, né, da empresa de vocês? São produtos sustentáveis Para o dia a dia. para o dia a dia. Bem legal isso, né? E também trabalha a questão da conscientização. O cara olhar para o dia a dia dele. Exato. Poxa, eu estou usando um copo de plástico. Pô, posso usar um copo. Como que você coloca na sua rotina hábitos sustentáveis? Que aí daqui a pouco vai virar rotina, né? Natural. Então, assim, antes era um desafio você recusar, hoje já é um negócio que é normal, assim. Você Mudou o hábito, copo. né? Exatamente. Essa que é a ideia. Bom, já entrando nesse tema aí, eu sei que a garota propaganda da marca é a Camila, né? Acho que o Pedro fica mais atrás das câmeras. Backstage. E como é que é um dos pontos que a gente sempre aborda aqui no podcast do Internet Negócios, né? Como é que são as estratégias de marketing? O que vocês utilizam para conscientizar esse público, alcançar esse público e fazer com que esse público compre de vocês? Legal. Fala pra gente. Eu queria deixar a Camila falando um pouquinho, Manda. Depois o Pedrão volta aqui para complementar. Então, assim, o marketing hoje é muito amplo, né? A gente vai desde da parte orgânica quanto da parte de mídia paga, né? O backstage vai cuidando ali da mídia paga e eu estou tentando entrar mais no orgânico, que é onde a gente usa realmente o conteúdo para a gente se destacar aí. A gente, então, sabe que tem o Reels no Instagram, né? O TikTok, o YouTube, e é um desafio para a gente abordar tantas redes, né? Porque, assim, o TikTok, por exemplo, já não é da nossa geração, né? De uma geração mais nova. Então, assim, como que a gente faz para adequar os nossos vídeos à geração do TikTok? Como que o Reels está sentindo? Então, assim, são vários testes que a gente vem fazendo e vem testando, sempre de uma forma leve, divertida, que é a nossa ideia, assim, que é levar a sustentabilidade de uma forma leve, para você justamente incluir, não ficar uma coisa chata, sabe? Porque, assim, muita gente que fala, eco-chatos, aí faz aquele hater faz aquele comentário, não vou substituir minha garrafa. Então, assim, tem isso também, mas a gente tenta levar de uma forma leve, que aí é isso, você vai incluir naturalmente, sabe, na sua vida. Então, aos poucos, a gente está tentando fazer uma série de vídeos no YouTube, alguma série de cursos, assim, mini cursos, então levando os malefícios do desodorante, contando com 3 vídeos, sabe? Então começa, malefícios do desodorante, depois a gente fala sobre como fazer a sua receita de desodorante natural. Então, assim, não necessariamente precisa comprar, sabe? Então a gente te dá a opção de fazer em casa, sabe? E depois a gente apresenta as marcas que tem na Ecológico. Então, assim, a gente tenta pegar todas as pessoas. A pessoa que quer comprar, a pessoa que só quer aprender e a pessoa que realmente está interessada ali em fazer o dela, sabe? Do it yourself. Muito bom, muito bom. Essa, inclusive, é uma estratégia que eu recomendo para você. Tanto você que está já empreendendo, né? Já tem um negócio constituído, que é o marketing de conteúdo, né? Usando o termo técnico, que é você produzir conteúdo que tenha relevância para a tua audiência e a partir daquele momento a tua audiência já começa a criar um relacionamento contigo e se interessar de quebra por que você está oferecendo ali. Né? Então, basicamente, as estratégias seriam essas das redes sociais. Isso. E o que tem dado mais resultado para vocês? Que vocês possam falar, olha, a gente está seguindo esse caminho aqui, esse caminho está sendo o mais interessante para o nosso caso. Assim, num primeiro momento, né, como se for que eu sou a carinha ali da Ecológica. Garota hoje, propaganda, né? quando você entra ali na Ecológica, você hoje vê meu rosto, assim, agora virou natural, né? Mas num primeiro momento foi muito difícil a gente fazer essa transição entre só mostrar produto, sabe?
e depois ter uma garota propaganda ali da Eco, porque não é uma coisa tão natural às vezes, enfim, você tem que vai fazendo aos poucos, vai virando, né? Ela diz que não é natural, mas tá aqui, ó, gravando podcast, super tranquila. Mas é isso, e aí até botar o rosto ali, testar, enfim, demora um pouco, sabe? Assim, primeiro você tem aquela timidez, tô virando blogueira, enfim. Mas acho que depois é natural quando você entende eu entendi, né, que era legal eu estar passando uma mensagem e estou passando mensagem para todo mundo que está assistindo, você está influenciando alguém. E acho que essa que é a diferença, o diferencial do nosso conteúdo, é que a gente está influenciando e impactando as pessoas de forma positiva, sabe? Então, no final das contas, você fica feliz quando alguém fala assim, assisti lá o seu vídeo, agregou muito, entendi, curiosidade, sabe? Assim, então, a gente busca sempre surpreender, assim, quem está assistindo, sabe? Acho que isso é legal. Saber de uma coisa que você não sabia, algum dado, enfim, acho que esse que é o lado que a gente tenta puxar aí no marketing de conteúdo. Show! Ô, louco, bicho! Ô, louco! Nossa, ela trouxe o garçom aqui, cara. Que isso, cara? Meu carro! Que isso? Tem que até gravar, tem que até gravar. Pô, maravilha. Isso aí deixa Patrocínio Adegas Vila Boas. Que isso? Eu perdi de moto. Agora eu vou fazer o corte. Agora vai fluir. Já estava fluindo. Seu Carlos, eu ligo pro senhor, fechou? Tá bom. O senhor tá fechando a Cara, a gente foi lá pegar água com gás. Ah, foi bem. Água com gás. Bebi água com gás. Mas esse aqui pode ter sustentabilidade. Pode ter canudinho, né? Ah, tá gravando. Tá gravando. Deixa eu gravar. Um brinde aqui, né? Eu bebi, sempre dá. Um brinde aqui, Pô, pessoal. dona Clara. Saúde, paz, família, prosperidade. Saúde enorme. Pô, gostaria de agradecer, Salve a Claudinha. principalmente, né, cara? Principalmente. Saúde, Tiagão também. garotada empreendedora. Galera, segue a dica para poder fluir no podcast. É só tomar É o suco de limão natural. Tá? Não, eu vou fazer uma. Agora tem que fazer uma. Vai estar igual o suco natural. Tá muito Não boa. dá pra só falar. Eu tava pensando aqui como que ela ia fazer pra trazer. Tinha que ter a Claudinha trouxe o garfo. E tá gravado, hein? Tá gravando. Eu falei, deixa gravando. Imagina, toda vez eles trazem um... É mesmo? Que já montei. Ela já fechou parceria. Tu deixou gravando, né, Tony? Aí, 90%. Ela já fechou parceria com o restaurante. Deve ter fechado lá. Pra trazer caipirinha aqui. Aí, tipo Aqui é assim, tua, aqui, compre ó. um. Vamos brindar aqui. A tua era o quê? Tá, pessoal. Tá pegando aqui. Toca comigo, toca. Tá pegando em qual câmera? Tá pegando a webcam. Vamos Ah, pegar. então tá pegando aqui. Olha aí, ó. Você não quer morango? É? Pode ser. Saúde, Saúde, prosperidade. Saúde. Pessoal, para tudo aí. Parou. Vocês não vão entender como que a caipirinha... Estamos aqui com 5 caipirinhas maravilhosas. E agora eu vou pedir para a nossa operadora, minha digníssima Tuane, corta para responsável em ter acabado com o podcast. Eu não me responsabilizo mais, hein? Olha aí, uma salva de palmas. Eu quero... Para um momento de descontração, junto com conhecimento, junto com empreendedorismo. Isso aí é só um presente. Vamos brindar aqui. Brindar aqui de novo. Tuane, maravilhosa. Muito obrigada. Essa é a minha passagem aqui pelo podcast. Bom, corta para mim aqui de novo. Quero agradecer aqui publicamente. Se não fosse a Claudinha, que acabou de falar com vocês, não existiria essa conexão, né? Existem pessoas que Deus coloca na nossa vida, no nosso caminho. Agradeço ao Google, que foi o Google que trouxe a Claudinha aqui. Obrigado, Google. Mas se não fosse a Claudinha, não existiria esse papo, não existiria esse podcast. Então comenta aí, ó. Viva Claudinha! Bota aí embaixo, tá? A gente não podia deixar
não podia deixar de passar esse episódio sem fazer a honra a ela. E muito em breve, né? Muito em breve vai ter muita gente aqui. O nosso tá caminho. Vai ter muita gente aqui no estúdio gravando por conta dela. Só uns... Bom, deixa eu falar outra coisa também. Não me responsabilizo mais no que vai acontecer nesse episódio. Ninguém. Eu só fiz esse intervalo aqui para vocês entenderem como que a caipirinha chegou. Deixa eu dar um... Crowds. Até o momento estava tudo sob controle. Agora Maiores de 18, ô Crowds. se der ruim aqui, ó. Se der ruim, a culpa é da Claudinha. Beleza, Camila. Depois desse nosso excelente intervalo aqui, né? Com essa caipirinha maravilhosa. Você comentou das redes sociais, da questão do TikTok, né? Da gente adaptar a forma que a gente está se comunicando para o meio, né? Isso é muito importante para você, como dica aí de marketing de vendas, né? Não só a rede social, mas até mesmo o cliente. Uma coisa é você falar com, como disse meu amigo Vitor, né? O Vitor era para estar participando aqui. Para quem não sabe, o Vitor é um dos co-hosts, é o host comigo dentro do Incast. Ele não pôde participar hoje, mas em breve ele está vindo. É Conexão Rio de Janeiro, Minas Gerais. Eu vou estar lá de 2 em 2 meses e ele vai estar aqui de 2 em 2 meses gravando os episódios. Hoje era para participar remoto, mas não deu. Um abraço, Vitão. Daqui a pouco estamos aí. E a questão das vendas, né, do marketing. Ele fala muito bem assim, falou comigo gravando aqui, inclusive. Uma coisa é eu vender uma pulseira, que ele trabalha com pulseiras, né, para o Thiago, outra coisa é vender a pulseira para o pai do Thiago. Então, a linguagem, né, para a mesma venda, para o mesmo produto, ela precisa ser adaptada para com quem a gente está falando. Então, eu queria falar que o Pedrão falasse agora para a gente como é que são as estratégias de marketing e venda. Meu Deus, cismei aquela cara, Camila, depois da caipirinha não me responsabilizo por nada. Já tá Que agora vai trocar Pode tudo. chamar de Carol. Aqui, ó, Thiago e Pedro. Camila, Pedro. Mas, Pedrão, fala pra gente. A Camila já deu essa orientação, né? Que ela tá focada nas redes sociais, na produção de conteúdo, mas qual é a tua participação nessa parte de vendas e marketing? O que você pode falar pro pessoal? Como tem sido? Alguma dica que você queira trazer? O ponto de partida da Ecológico é online, né? Então, naturalmente, assim, a captação de clientes, ela vem toda embaixo desse guarda-chuva. Inicialmente, para uma empresa, né, ela ainda não tem uma base de clientes. Então, a primeira sugestão realmente que eu dou seria inicie a captação da sua base de clientes, porque ela vai fazer com que seu custo de aquisição reduza lá na frente. Você já começou, então já começa a captar lead de potencial cliente, porque você vai poder retargetear ele, ou enfim, ter uma oportunidade de venda lá na frente. Dito isso, inicialmente, né, para qualquer empresa, ela não tem essa base, então ela precisa ganhar, né, aquisição de clientes, ganhar potenciais clientes. Então, a gente iniciou muito na mídia paga, né? Com poucos valores baixos, né? Indo validando realmente um anúncio, o produto, o copy, o criativo. E a partir do momento que a gente identificava ali que deu match nesse conjunto, né? Isso nos deixava mais confortável para poder impulsionar, injetar mais grana, escalar o investimento. E a gente começou realmente nesse processo. O início, o que nos ajudou muito também foi o próprio marketplace, né? Por mais esquisito que seja, assim. Como você está iniciando uma loja virtual do zero, né? Todo mundo que inicia aí sem tráfego pago não tem nenhum acesso, né? O acesso vai vindo de forma gradativa. E os marketplaces não, pelo contrário, né? Hoje, se eu não me engano, são 4 vendas por segundo no Mercado Livre. Isso que eu ia perguntar, quais os marketplaces que vocês estão trabalhando? Mercado Livre, Amazon, Shopee, Magalu. Então, o retorno é bem legal, né? Bem positivo. Mesmo que eles comem uma margem, né? Sim, então, eu diria que assim, tem uns percalços aí no meio, sabe? Eles, hoje, muitas das pessoas preferem adquirir pelo marketplace, né? Na Amazon Prime, por exemplo, o cara já paga até uma taxa contínua para não ter que pagar frete. Então ele só compra na Amazon, porque ele sabe que não paga frete em nenhum item. Então, assim, ele virou um cliente de compra Amazon online. Então é natural que as lojas, né, de e-commerce e as lojas que vendem produtos pela internet,
elas utilizem do marketplace como uma primeira tração de venda ali, sabe? Testes de produtos. E foi aí que a Ecológico começou. E aí, naturalmente, a gente foi avançando para todo o guarda-chuva, né? Do marketing digital, que é, como uns falam, a gambiarra sem fim. Que, né, Gostei dessa definição. Você primeiro parte para a mídia social e aí, funcionou e tal. Legal, mantém esse formato, mas todo dia está saindo uma coisa nova, né? Quando eu comecei não tinha Reels, não tinha, tinha um IGTV lá e depois foi abandonado, aí entrou o Reels, enfim, aí, né, os conteúdos, os formatos vão se renovando. De toda forma, acho que é muito importante aqui olhar para todo o guarda-chuva do marketing digital. Mídia paga, né? E pensando sempre a médio e longo prazo. Mídia paga, mídias sociais mesmo, né? Engajar, gerar conteúdo, com tudo que a Camila já trouxe aqui para gente, sobre YouTube, TikTok, Instagram, e por aí vai. Além disso, o SEO, né, é um ponto muito importante, porque à medida que você ranqueia organicamente, né, ou seja, você tem uma página, um produto ranqueando organicamente, você deixa de gastar para adquirir aquele cliente, né? Então, hoje, um dos nossos focos, por exemplo, é conseguir ranquear a página de absorvente sustentável na primeira página. Porque todo mundo que, obviamente, buscar absorvente sustentável, ecológico, de tecido, etc., vai ter a imagem, a página da Ecológico ali, a gente não vai estar gastando por isso, diferente da mídia paga. Então, parece que é um processo realmente de transição, sabe? Acho que é inevitável. Se produzir conteúdo é dia 1 e nunca para. Mídia paga, dia 1 também, mas sem gastar muita grana e de pouquinho em pouquinho. Testando, né, o que funciona, o que não está legal. Começou a gerar lucro, vai botando mais grana, mas nunca perdendo noção da lucratividade, que eu acho que é a coisa mais importante nessa parte de mídia paga. E dentro do possível, né, o que acho que para a gente funcionou muito bem, assim, o que a gente busca fazer em termos de estratégia é ir reduzindo, né, o volume de investimento em mídia paga, ou não necessariamente isso, mas assim, tendo um acréscimo desse público orgânico, seja ele via mídias sociais, YouTube, pelo próprio Google, né? Que é um público que você não tem que pagar para adquirir esse cliente. Então, eu acredito que é bem por aí, sabe, o nosso processo. E uma coisa legal que pode ser dita aí, em termos de marketing, é que a gente entendeu aí, cada vez mais, fazendo esse gancho, quando o Camila fala, cara, a gente saiu um pouco do produto e começou a focar na solução, nas pessoas, na personificação da marca, sabe? Isso eu acho que é um outro pulo do gato também muito importante. Porque... eu ia perguntar exatamente isso. Vocês sentiram quando vocês... Porque uma coisa é uma loja que não tem um rosto, Sim. Né? E a partir do momento que a Camila passou a se expor, que é uma exposição, né? Se isso deu alguma transformação em termos de vendas no marketing. Porque existe, né, um dos princípios do marketing, ninguém compra de uma empresa. São CPFs comprando de CPFs. Tem um PJ ali por trás, mas o princípio da venda é a conexão, empatia. Sim, a gente até viu isso, né? Que às vezes a pessoa nem se conectou ali com o produto, mas ela se conectou comigo de certa forma, no jeito, alguma coisa assim, alguma coisa que eu falei, alguma curiosidade que eu passei, e aí acabou, né, virando cliente da Ecológico. Então, por isso foi legal começar os testes, enfim, ver que deu certo, sabe? Assim, isso tem funcionado para vocês, então? Não, foi um turn muito grande. E assim, a gente evoluiu, inclusive, desse formato para capacitar em cursos, né? Muito por conta assim, do desconhecimento. Então, por exemplo, hoje a gente está oferecendo alguns cursos que capacitam os clientes antes deles comprarem o produto, né? Isso vale, por exemplo, para o próprio absorvente, para o desodorante. Então, no processo, né, desses cursos que a gente oferece, a gente esclarece, no caso do desodorante, quais são os malefícios, né, que você já levantou, quais são essas substâncias que causam benefício. Tem no curso aí. E a pessoa não vai encontrar isso em lugar nenhum, né? Exato. Qual é o fabricante do desodorante que vai botar na internet? Que tem malefício. Né? A maioria não sabe. E aí outra coisa interessante que a gente entendeu é o seguinte, que muito do conteúdo que é gerado não precisa ser para reverter em venda, sabe? Então, nesse mesmo curso, a gente ensina como o cliente faz um desodorante em casa, sabe? Então, não necessariamente com objetivo de venda,
mas sim de nutrir o cliente para o nosso objetivo final, que é o quê? Pô, realmente ele reutilizar, ser mais sustentável. Mas a gente sabe que nem todo mundo vai fazer isso, né? A gente sabe que nem todo mundo vai fazer o próprio desodorante. E aí, para isso, a gente oferece ali as principais marcas, os diferenciais. Então, é bem por aí. Eu acho que o guarda-chuva é amplo, o conteúdo tem dado um up legal no que diz respeito a essa parte de personificar e educar o público, sabe? Para aí depois entrar com os produtos de uma forma que seja mais natural. Uma venda mais leve, né? Não é aquela, compre aqui este celular. Isso, o grande lance do marketing de conteúdo é esse poder que ele traz, né? De você educar o teu cliente, porque no mercado de vocês ainda tem isso também. Uma coisa é você vender um celular, que todo mundo precisa de um celular. Sim. Outra coisa é você educar o cara que ele pode comprar uma escova, né? Acho que é a escova de bambu, não é isso? De bambu. Eu assisti o videozinho da escova, que você falou que ainda pode escrever e botar na hortinha. Botar na hortinha. É bem legal aquilo ali. Então, outra coisa é você ter que educar o teu público, né? Pô, não tinha pensado nisso aqui, por que não comprar essa escova? Gerar valor, né? Exatamente. Gerar valor. Então, fica essa dica para você que está nos assistindo aí. Pense como que você pode transformar os seus produtos num conteúdo, né? Que não é aquele conteúdo de venda diretamente. Né? A gente chama isso de marketing de conteúdo que vocês têm usado aí com primazia e dá muito resultado. Né? O meu canal, na verdade, do Internet Negócios, começou em 2013 com esse objetivo. Então, eu já monetizei muitas vezes ali com poucos vídeos em vários produtos, inclusive no turismo, né? Que é um segmento que você falou. Trabalhei com turismo por um bom tempo. Parei por causa da pandemia. Inclusive, eu e Claudinha estamos para fazer alguma coisa nesse sentido. Mas muito legal, cara. Então, a gente falou da parte de inovação, falamos sobre a questão de marketing, mas eu queria entrar num ponto que todo empreendedor vivencia, que são os erros. Né? A Ecológico já está há 4 anos. Completando 4 anos. Então, você já tem um tempinho aí de história, né? Segundo o Sebrae, se eu não me engano, mais de 90% das empresas quebram com 3 a 5 anos. Né? Então, vocês já passaram por uma fase complicada. Né? Nesses 4 anos, qual foi o momento... A primeira pergunta é essa, eu vou passar para o Pedro, depois a segunda pergunta sobre os erros. Né? Nesses 4 anos, qual foi o momento mais desafiador para a Ecológico? Sim. Então, eu acredito que assim, um momento muito óbvio que foi desafiador foi durante a pandemia. Né? Porque apesar de todo o segmento, né, de e-commerce, as vendas terem crescido muito e tal, a Ecológico trabalhava na época com um acervo de produtos muito voltado para a utilização fora de casa. A gente trabalha com copo eu já tenho aqui, não preciso reutilizar, já estou em casa, trancado. Marmita, também não preciso. Garrafa, não, estou trancado dentro de casa, sabe? Então, naturalmente foi onde a gente começou a trabalhar de uma forma... Surgiu um desafio muito grande, porque, calma aí, cara, para quem que a gente vai vender esses produtos? E a gente olhava nas buscas do Google a tendência de queda. Então, num momento ali que foi realmente complicado. E isso foi um momento muito desafiador, onde a gente teve que mudar a nossa cesta de produtos voltada muito para a higiene e que deu muito certo também, sabe? Então, hoje a gente atua com luvas de higiene para limpeza, a gente atua com frascos de álcool em gel, de silicone. E aí esses produtos simplesmente eles saíam que nem água, porque estava todo mundo realmente focado na parte de higiene. Então a gente teve a esperteza ali, a sagacidade, sabe, de conseguir ler esse cenário, mudar até a nossa comunicação, né? Não fazia mais sentido a gente ficar falando sobre produtos para fora de casa. Ninguém estava todo mundo dentro de casa, trancafiado. E aí ninguém queria saber. E todo mundo achando que ia ser um mês. Vai passar 15 dias. Isso é interessante também, porque assim, a sustentabilidade caiu muito. Porque assim, a partir do momento que eu não sei se eu estou vivo amanhã, para que eu vou ser sustentável? Eu tenho que sobreviver. Virou um momento meio que de sobrevivência, né? Então a gente teve que fazer realmente esse ajuste para passar desse período, e aí a partir do momento que a gente ajustou esse processo, a gente conseguiu, vamos dizer assim, surfar a onda do crescimento do e-commerce e avançar nesse período. E aí fora as questões que, né, nessa época, eu tive que trabalhar sozinho, eu não sabia se eu mandei os funcionários todos para casa, porque
porque eu não sabia se as pessoas poderiam morrer por conta de eu levar elas para trabalhar e depois isso ficar na minha consciência. Então, na época, foi um período bem conturbador, assim. Foi uma correria muito grande, mas um aprendizado muito grande, que a partir do momento que você vai fazendo as coisas só buscando o apoio remoto, você aprende muito mais, consegue identificar os pontos de falha, ajustar e tudo mais. Então, acho que esse foi um dos principais momentos de desafio aí da Ecológico. Eu costumo dizer que a pandemia foi um momento de provação, né? Quem tinha um negócio e passou pela pandemia saiu mais forte. Infelizmente, a gente sabe que o centro do Rio, não sei se vocês têm o costume de ir, agora está um pouco melhor, mas era um dos lugares que... o que mais você via era aluga-se, né? Era o empreendimento mais poderoso do Brasil, do mundo. Aluga-se, tudo alugando. Triste, então, bate aquela tristeza, né? Mas é como toda tempestade, né? Exatamente. A tempestade passa e você ou naufraga e faliu, acabou, ou você vai sair mais forte dali, né? Vai conseguir passar com o teu negócio, ver as oportunidades e conseguir sair mais forte. Então, eu sei que, né, para muita gente foi desafiador, para mim também foi. Eu não trabalhava com o estúdio, por exemplo, com audiovisual tanto quanto eu trabalho hoje. Já trabalhava com alguma coisa de produção, mas não tinha um foco nesse mercado. E trabalhava com turismo, com marketing para turismo. Inclusive para o Chile, que a Claudinha, Claudinha que apareceu já no episódio, que agora não é mais anônima, conhece muito bem. Travou e o turismo morreu, cara. Já vinha declinando, né? Porque estava em problema de guerra civil lá no Chile, com o negócio das rebeliões lá que estava tendo do povo, e aí entrou a pandemia, acabou de se reinventar, porque foi que muita gente teve que fazer. E aí eu entrei pela educação, mas enfim, eu não sou entrevistado aqui agora, entrevistado é vocês. Tô fazendo um gancho aqui, a novidade que eu vi essa semana. O Cervantes vai reabrir, cara. Olha. Cervantes lá daqui de Copa, né? Sempre vem ali como sanduíche. Ele tinha fechado. E aí tinha fechado. Agora né, cara? Isso foi uma coisa... O pessoal conseguiu reabrir agora. Foi uma coisa muito triste, né? No Rio, vários... Não sei se na sua cidade aconteceu isso, mas em vários lugares aqui do Rio, né? Lugares tradicionais, tiveram que fechar as portas porque... Não tinha gente, não tinha. Eu acredito assim, cara que era comerciante só conseguiu se manter se ele não pagava aluguel. Que o cara, tipo, imóvel próprio, fecha as portas quando puder abrir novo. Mas o cara que paga aluguel ficou muito difícil, né? Foi desafiador realmente para todo mundo. Mas beleza, agora o Pedro já respondeu. Eu vou lançar outra pergunta, vocês ficam à vontade para ver quem quer melhor para responder, que é relacionado aos erros, né? A gente tem muita gente aqui de e-commerce no canal de Internet Negócios e já deram várias dicas aqui, pessoal. Se vocês se ligaram, ó, marca de conteúdo, Luciana, Gisele, que foram minhas alunas, usaram essa estratégia para caramba e se deram muito bem. Então já pega a estratégia de não ter o estoque centralizado, você usar um centro de distribuição para não se ocupar com todo esse operacional. Mas eu sei que nem tudo são flores. E tiveram escolhas erradas aí, como na minha trajetória. Tenho certeza que na de vocês também. Queria que vocês pensassem aí uma, duas ou situações que vocês viram, cara, a gente errou e deu ruim mesmo. Não deu, assim, o máximo que foi um aprendizado. Sim. Eu acho que até que Pedro pode responder melhor. Beleza. Eu já tenho um aqui de cabeça aqui. Acho que assim, uma das coisas que a gente errou mesmo, feio no começo, principalmente olhando para a tendência de crescimento, né? A Ecológico, ela veio tendo um incremento de faturamento, né? No segundo ano, principalmente, muito elevado. E a gente começou a focar no faturamento, focar no ganho de faturamento. O que eu vejo que realmente hoje não foi uma estratégia mais assertiva, né? Então eu diria que assim, a minha primeira lição aprendida foi o seguinte: o lucro está em primeiro lugar. Ele vem antes do faturamento. E principalmente para quem está iniciando, né, o processo de empreendedorismo, o ideal é que você justamente utilize esse lucro para você reinvestir na empresa e, de preferência, né, poder construir e evitar de você ir partilhando, né, a sua empresa com sócios, investidores, etc. e tal, só porque você precisa de um valor realmente para crescer mais e tal. E à medida que você foca na lucratividade, você tem, assim, como se fosse
Garantia você nunca tem, né? Mas assim, Reduz os riscos. Você reduz o risco de, né, fazer um investimento errado que não vai se pagar, sabe? Então, assim, se você usa o lucro, no final, acaba aqui. mar tranquilo, assim, né? Tipo assim, não vai ter tempestade, cara. Você tá gerando caixa, você tá com grana no bolso. Assim, pô, não cresce muito rápido, porque a tua estrutura precisa ser trabalhada. Não é só o faturamento que vai crescer. Depois tem a pós-venda, depois você tem, pô, problemas de devolução, etc e tal. Então, assim, eu acho que isso foi o principal lição que a gente teve. Foco na lucratividade, não no faturamento. Sim. E aí acabou entrando nessa outro gancho, né? Cresça de forma com que você tenha estrutura para conter esse crescimento. Se crescer nem sempre é bom também. Se crescer rápido demais, você pode estar... Você pode ampliar os teus problemas, né? Problemas que você não está vendo no teu negócio, você só vai exponencializar ele em muitas vezes. Né? Bom, muito legal, Pedro e Camilo, que a gente estava conversando aqui sobre a questão do faturamento, né? De aprender com os erros, mas a gente vai entrar em outra pergunta agora, e eu sei que essa é para Camila, que é a importância da equipe. Né? Hoje, qualquer negócio que você montar, por mais que comece você sozinho, depois de mais um sócio, você vai ter que chegar um momento que você vai ter que escalar e vai precisar de pessoas. Exato. E nenhum negócio prospera, avança sem boas pessoas na sua equipe. Então, como é que vocês fazem hoje para identificar as pessoas para as posições, né, para o que vocês precisam de realizar? E o principal, que é reter Ficar os com bons ela. talentos. Bom, Pedro sabe que, assim, desde a época, eu não tive nem que contratar muita gente, porque desde a época que a Ecological abriu, que já tem uns 4 anos agora, né, vai fazer quase 4 anos, a gente está com as mesmas pessoas. Então, assim, foi uma coisa que a gente conseguiu, foi a gente reter as pessoas que entraram. Então, assim, no momento que a gente tinha a casa, uma coisa que a gente tentou muito levar ali era gerar valor para a pessoa ver valor, tá numa empresa, ainda é pequena, então, assim, às vezes você não consegue remunerar da forma que você quer. Então, assim, como é que você gera valor? E a gente estava inserido ali no meio da sustentabilidade, então a gente colocou essas pessoas para fazerem aula de yoga, almoços vegetarianos. Então, assim, levar uma outra forma, sabe, para a pessoa gostar daquilo ali e acabar tendo a mesma visão, o mesmo propósito que a gente, sabe? Então, hoje eu acho que a gente tem uma equipe que valoriza a empresa e que tem esse olhar de dono, que é tão difícil você trazer, sabe? Ter esse carinho, que é o que o Pedro estava falando, da confiança e tal, assim. E agora eu acho que é um novo desafio que a gente até tem de levar isso para o home office, né? Porque uma vez que a gente fazia isso presencialmente, que é muito mais fácil, você tá ali e tal. Agora a gente está com o desafio de realmente gerar valor para elas em casa. Então, assim, a gente ainda não desenhou muito bem como, mas acho que num dado momento a gente vai conseguir chegar num formato que vai gerar valor tanto em casa, né? Que a gente não consegue estar numa relação mais próxima ali. Acho que essa Bem é a legal. ideia. E que é o desafio, acaba que é o desafio para todas as empresas que estão Nessa partindo para o home transição, office, né? né? Assim, você vê que, pô, quando a gente atuava em loco, né? A gente tinha aulas de yoga diariamente, a gente tinha o processo da refeição, né? Onde todo mundo comia juntos. Então, aproveitar para dar um alô para todo mundo, Lari, Aninha, Mel, Iris, Camila. e galera que já passou por aí. Camila que está aqui. Enfim, tem tanta gente, né, com a gente, os parceiros nossos, Ju, Matheus, e tem a galera que já passou também, Quintino, Vitor, Laura, tem muita gente que vai deixando ali sua colaboração. Legado, né? Deixa um legado na Eco. E acho que é isso, a gente forma ali não só uma equipe, mas uma família, tanto que a gente chama de Eco Family, né? É Assim, verdade. e a intimidade que eu tenho com o Pedro, a intimidade que eu tenho com a Iris, que eu busco com a Aninha, então assim, a gente não se preocupa só com o profissional, sabe? Eu me preocupo também com a Aninha, com a Iris, com a Mel, o Lari no pessoal. Então, acho que todo dia é isso que eu até falei aqui. Lari. Tem um dia que você não tá bem, né? Tem um dia que você. E eu já sei entender esse dia das pessoas, né, da empresa. E eu acho que isso que é legal, você vê a pessoa pelo que ela é, não só pelo lado profissional. Eu acho que a partir daí você consegue reter algumas pessoas, né, que graças a Deus estão com a gente até hoje, sabe? E que abraçam mesmo, e abraçaram todos esses períodos de transição, né, que a gente fez da Eco, né? Porque não é todo mundo que aceita de forma fácil. Ó, agora a gente vai sair da casa, vai para um centro de distribuição,
agora a gente vai cortar isso e vai começar a trabalhar dessa forma. Então, assim, eles aceitaram elas, né? Que a nossa equipe é de mulheres. Ainda tem. importante Eu ia falar perguntar que isso. Qual é o perfil da galera que trabalha com vocês? é só Jovens, mulheres. mulheres? Jovens É, mulheres. É isso. A grande parte é feminina. Então, Pedro, você desde o tá, início. tu tá quase sobrando. Verdade. Qualquer eu tô hora, ó, sobrando tchau, desde o Pedro. início. Mas eu não sou bobo nem nada. Eu sei que, pô, a mulherada faz a diferença mesmo. Tem que ser dito, né? É o famoso só bendito mulher, fruto, não né? tem nem homem. Bendito fruto, só tá ele ali. Homem, só ele. que É veio. isso. Mas é isso mesmo. Legal. E tem todo um carinho, né? Assim, eu defendo muito aí a forma de atuação de todo mundo que, pô, tá com a gente, tem todo esse carinho, né? Feminino, enfim, tem esse cuidado e é muito bacana. E aí, só para acrescentar uma das coisas, né, que eu acho que é essencial também, e talvez uma das questões mais essenciais para a retenção do talento, é justamente você acoplar a visão da empresa com a visão do funcionário, sabe? Parece que quando essa visão está acoplada, você consegue voar junto. E às vezes você tem que tanto ajustar por lado, obviamente, da empresa ou por lado do funcionário, mas se você está desenvolvendo, né? E aí eu acho que conta para a gente como empreendedor, para funcionário, para colaborador, para todo mundo que estiver nesse processo. Se o caminho pessoal do desenvolvimento ele estiver dando um match dentro do possível, obviamente, com o caminho e a visão da empresa, a tendência é que esse funcionário ele seja retido na empresa. Por quê? Pô, cara, tá dando ganha-ganha, sabe? Então, esse ganha-ganha que a gente busca lá dentro. É tipo assim, pô, vai dar ganha-ganha? Calma aí, cara, esse aqui não vai dar muito ganha, não. Parece que a gente está ganhando mais do que ele. Então, ou vice-versa, sabe? Então, acho que esse é um ponto essencial. Quem faz essa gestão, né, ecológica é mais a Camila, né? Isso. De estar atento ao pessoal, de estar vendo o que é importante para eles, né? Sim. Porque muita gente acha que assim, é só salário. É só dar um bom salário que eu vou conseguir boas pessoas. Não é. Tem muita gente que às vezes vai sair de uma empresa, sei lá, na multinacional, ganhando 2 vezes mais e vai aceitar trabalhar na tua empresa porque tem um propósito por trás, porque tem um ambiente de trabalho legal. E aprendizado, crescimento. Às vezes você vai lidar com coisas e ter oportunidade, por ser uma pequena empresa, né? De lidar com várias áreas, coisa que numa empresa grande, às vezes, você compras, você só faz compras, sabe? E o diferencial também de ser uma empresa menor é que você aprende um pouquinho de tudo, sabe? Assim, então, você faz tudo ali. A gente fala que você entra ali, você vai lidar com tudo, assim. Você tem que ser pau para toda obra, sabe? Bate escanteio, cabeceio e comemora. É isso aí, é isso aí. Pequenas empresas, né? E até médias, a gente pode falar. Tem que ser pessoas com múltiplas habilidades, né? Não pode ser aquele cara engessado. E muita gente, às vezes, fica chateado de ficar numa corporação grande porque o cara sente uma pecinha, né? Sou uma peça de um grande sistema e todo dia fazendo a mesma coisa, aquela rotina. E aquilo não estimula a pessoa. Não cresce, não aprende, né? Enfim, acho que isso Limita também é muito conhecimento. legal, a gente poder mostrar muito de várias áreas, que a gente lida com várias áreas. Então, assim, você poder apresentar para a pessoa, né? Para as pessoas, para as meninas da equipe, um pouquinho de cada, sabe? Dar um gostinho daquilo ali, entender o que elas querem, no que elas querem, né? Seguir, o que elas querem Tem a chance de experimentar, né? Pô, experimenta um pouco aqui do comercial, vê o que você vai achar. E às vezes a pessoa descobre outros talentos, né? E num outro lugar ela não ia descobrir, porque ela tá ali cumprindo função e acabou, cara. Você quer ficar aqui? Você vai fazer eternamente isso, né? Exato. Então, bem legal, bem bacana saber esse perfil. Bom, estamos chegando para o finalmente do nosso podcast, mas ainda tem algumas coisinhas importantes aqui para a gente falar. E como todo bom empreendedor, a gente sempre está buscando se renovar, como vocês falaram, a própria equipe, né, tem acesso a estar fazendo alguns cursos, a estar se capacitando. O que vocês hoje estão procurando se desenvolver? Eu vou passar de novo a palavra para o Pedro. O que você tem procurado estudar? Quais são suas fontes de inspiração? Onde você busca? Então, assim, eu costumo dizer que o empreendedor está em constante formação, né? Se ele não tiver, tem alguma coisa errada com ele. É que ele ainda não entendeu que isso é necessário para ele empreender. Então, naturalmente, como o empreendedorismo, né, te faz, como a gente falou aqui, ser um profissional mais generalista, à medida que você tem que fazer um pouco de tudo, acho que o aprendizado ele é muito grande nesse processo. E naturalmente até acho que um dos motivos pelo qual, assim como eu gosto muito de aprender, faz muito sentido de ser empreendedor.
e não necessariamente, né, aprender sobre um assunto específico e tudo mais. Sim, atualmente, assim, como eu te disse, pô, a gente busca aprendizado contínuo, né? E a minha forma de buscar capacitação é sempre olhando para o desafio e aí me capacitando no que vai ser necessário para eu conseguir avançar nesse desafio. E a gente vê que conforme a empresa vai mudando, né, e ela vai evoluindo, enfim, os desafios vão mudando também. Então, hoje a gente, por exemplo, né, a gente está num processo amplo de entendimento sobre. A gente está montando um canal, né, que vai permitir, que já permite, né, com que as empresas consigam acessar, é, aplicar sua logo virtualmente e solicitar o teu brinde, né? Brinde sustentável. Então, o nosso canal ali do B2B, né? Que a gente vende para famílias, para pessoa física, mas a gente também, pô, faz esse esforço de uma forma muito mais ampla, né, Camila? Que é assim, pô, a gente, por exemplo, a gente fez a mudança de copos descartáveis para copos retráteis de todos os hospitais da Santa Maggiore, lá em São Paulo. Muito bom. Então, pô, você vê, olha o esforço que a gente faz para, às vezes, motivar uma pessoa e, pô, na relação de empresa para empresa, a gente consegue, pô, gerar um impacto gigante. Foram 12 mil copos reutilizáveis. Imagina quanto isso não gerou de impacto positivo para o planeta. Então, naturalmente, hoje, eu estou voltando meus esforços justamente para compreender toda a parte de experiência do usuário, de sistema, enfim, de agilidade e de logística também, para que esse projeto saia do ar de uma forma que assim funcione de uma forma muito fluida, né? Para a parte da empresa, assim como hoje já funciona a Ecological. Então, eu diria que, assim, para resumir mesmo, na minha visão, o empreendedor tem que aprender continuamente. Acho que a forma mais eficaz dele direcionar essa capacitação seria justamente para onde ele quer chegar, sabe? Então, ele conseguindo aprender mais sobre aquele caminho, é natural que ele enfrente menos dificuldades e atinja o seu objetivo com mais facilidade. Muito bom. Tem algum empreendedor, algum livro, algum autor, alguma série que você esteja assistindo, alguma coisa que queira deixar para o pessoal que vale a pena conferir? Legal. Seja na área de empreendedorismo, seja de desenvolvimento pessoal, qualquer coisa que você... Então, é um cara que me dá muita energia, sabe? Aquela energia diária. É o Gary Vee. Não sei se você ouviu falar desse cara. Não me é estranho o nome, não. Ele Mas já vai entrar aqui na minha mochila para eu pesquisar. Ele é puro incentivo e, assim, ele é pura motivação, sabe? Então, assim, eu acompanho esse cara diariamente porque, pô, ele dá insight, muito empreendedor raiz, sabe? Então, muito empreendedor raiz deve conhecer o Gary Vee e ele, ao mesmo tempo, te faz sair da inércia, sabe? Ele porra, coloca em movimento. te instiga para o movimento. Então, é um cara que eu sugiro, Gary Vee. Show. Camila, agora tá contigo. Minha vez. O que você tem, quais são as áreas que você tem procurado aí se desenvolver? O que você tá olhando para frente em termos de conhecimento, desenvolvimento seu pessoal, desenvolvimento como empreendedora? Então, acho que como eu estou na operação, né, muito no dia a dia, eu busco muito ainda aprender sobre a parte operacional da Ecological. Então, isso vai muito em termos da loja virtual, né, e-commerce, mix de produtos, precificação, margem, tanto no marketplace, porque a gente sabe que a gente tem vários marketplaces, cada um tem trabalho de uma forma. A Amazon, por exemplo, ela tem três ou quatro, enfim, tipos de logística, né? Tem a logística fulfillment, tem a logística que ela vende, a gente entrega, tem o que a gente vende e entrega, enfim. Então, assim, é muita coisa para aprender, sabe? Você não pode estar só na Amazon de uma forma, cada programa que eles vão lançando é um novo, e aí a Amazon dá mais valor ainda para o novo, sabe? Então, assim, você tem que se manter sempre atualizado nessa parte de marketplace. Hoje, a B2W... já entrou também com fulfillment. Então, assim, a Olist também, que a gente estava vendo, já entrou com fulfillment. Então, se você não se atualizar na parte operacional, que é a parte que eu tô, você, né, fica para trás dos outros players. Então, assim, eu busco ali no dia a dia ver o que as outras empresas estão fazendo, né, o que os marketplaces, como que eles estão fazendo para evoluir, porque a Eco tem que acompanhar, né?
E fora isso, assim, na minha parte pessoal, acho que, como a gente estava falando de empreender e o motivo de você empreender, que é você chegar na liberdade financeira, sabe? Então, assim, acho que o sonho de muitas pessoas, né, de todo empreendedor é se um dia viver de investimento ou alguma coisa assim. Então, assim, você não ter nem que se preocupar ali, você Dinheiro. vai ter o dinheiro ali rendendo, você vai estar aqui fazendo o que você gosta. E então eu sigo alguns canais, né, de liberdade financeira, mas ainda não cheguei lá onde eu vou chegar. Tem algum canal é que você, específico que você queira Não, indicar? eu gosto da Natália Arcuri, às vezes parece até meio Me longe, Poupe. assim. A gente Vocês gostam também? assiste também. Parece até um pouco meio, né, às vezes motivacional, mas eu acredito muito, assim, né, que existem pessoas que vivem dessa forma, sabe? Mas, assim, tem que trabalhar muito para chegar lá, né? Então, acho que é legal a gente sempre se atualizar e é isso, buscando sempre inovar, que eu acho que um dia a gente vai conseguir. É a Coxa, ela. Show de bola. E por último, queria que vocês dessem aí. A gente tem muitas pessoas que estão aqui no canal, especialmente por conta da pandemia, né? A gente chama dos empreendedores. Tem os empreendedores por oportunidade, né? Sim. Que acho que foi o caso de vocês. Enxergaram uma oportunidade, no caso do Pedro, que Sim. fundou a Ecológico. E tem os empreendedores por necessidade. Especialmente para essa galera, né? Que eu gosto de dar de fazer essa pergunta para vocês, que é trazer 3 dicas para quem está começando, né? E o cara que empreende por necessidade, geralmente, cara, eu vou abrir uma barraquinha de churrasquinho na rua, eu tenho que fazer a minha grana. Então, ele está realmente com um propósito ali de sobreviver, né? Então, o que vocês podem falar, tanto para esse empreendedor por necessidade, tanto para um empreendedor que identificou uma oportunidade, quais são as 3 dicas aí, que talvez se vocês tivessem ouvido lá no começo, 4 anos atrás, que hoje vocês já sabem, né, que fariam diferença para quem está começando. Vou começar com o Pedro, depois. Pô, legal. Não vale colar. Então, eu não vou trazer muita coisa nova, não. Eu acho que assim, eu já até falei para mim que são mais importantes, eu vou aproveitar essa oportunidade para reforçar, né? A primeira coisa, eu acho que a primeira coisa que me vem à cabeça é a questão da lucratividade, né? Então, ou seja, começou, cara, foco na lucratividade. Mais importante. Ante ao faturamento. A segundo ponto seria a respeito, cara, do mercado, né? Que a gente também conversou. Então, Tem a assim, ver com o Ikigai que você falou no começo, né? vou deixar para o terceiro, então. Perfeito. Aí, Já dei spoiler. mas esse segundo, então, seria, entre num mercado que tenha expectativa de crescimento, né? Por mais simples e óbvio que isso possa parecer, não é algo tão óbvio no momento da busca, né? A gente fica muito naquela ideologia do que eu gosto e tal, esquece de verificar. E a terceira questão é isso, cara. Faça algo que você ama, mas também que o mundo precisa e também que alguém te pagaria por isso. Para comprovar, enfim, uso o conceito do Ikigai, que é bem legal. Eu usei na prática, então eu peguei aquele papelão A1, né? O flip chart, fui desenhando o que eu gosto. Ele fez comigo também, a gente fez no quadro, né? Bem legal, é um método, né? É um método de você planejar o teu negócio. E não precisa ficar na ideologia, né? Você realmente, assim, parece óbvio, né? Cara, o que eu gosto? Vou escrever isso eu não preciso nem escrever. Mas, assim, depois que você realmente coloca isso para fora no papel e começa a enxergar e refletir, as coisas vão ficando mais claras. Então, acho que são 3 coisas que são importantes aí para o empreendedor. Lucratividade, mercado e o Ikigai, que está relacionado a tudo que a gente falou aqui, né? Propósito. Camila, agora é contigo. Pode ser Sobrou alguma coisa para mim. Pode ser 2, pode ser as mesmas coisas. O que você quiser colocar aí como dica para quem está começando. Eu acho que, em primeiro lugar, trabalhe com quem você confia. Assim, nesse caso, né, meu irmão, assim, confio, amo, enfim, tem tudo, né? Mas acho que é isso, confiança é a base de começar um negócio. Então, assim, acho que é um primeiro ponto. Segundo lugar, eu acho que a gente tem que amar o que a gente faz. Então, assim, você tem que se divertir, você tem que acreditar naquilo, né? Que vai muito no conceito do Ikigai, mas acho que a diversão também é legal entrar. Então, assim, você vai estar trabalhando, mas você está se divertindo ao mesmo tempo, né? Aprendendo coisas novas e buscando novas informações. E acho que
terceiro lugar ali é isso, assim, você tem que ter um controle muito, muito correto do que você gasta, do que você fatura e trabalhar em cima do seu lucro, sabe? Acho que, beleza, tem investidor, tem gente que tem, né, potencial para fazer um investimento maior, mas para reduzir o risco, né? Acho que é sempre importante você trabalhar em cima do lucro, que é o que Pedro falou aqui, porque aí sim que você consegue escalar e sem risco de dar algum problema e tocar seu negócio em paz, sabe? Então, acho que essa é a maior lição aqui, o maior aprendizado, assim, e também que eu espero que vocês levem, que vocês abram um negócio aí. Eu posso até parafrasear o episódio aqui, né? Pra gente ir fechando. Se a ideia de reutilizar os materiais é uma forma da gente combater o excesso de lixo, pensar numa empresa lucrativa é a forma de ser sustentável o negócio. Exato. Autossustentável, né? Porque hoje tem, especialmente no mundo das startups, né? Não é um tema que a gente se aprofunda muito aqui no canal, mas eu tenho uma startup em paralelo aqui ao estúdio, que é uma startup na área de educação, que é o Professor Sem Fronteiras. E aqui no Brasil nem tanto, porque o pensamento do investidor é outro. Mas lá fora, por exemplo, dizem que a Uber até hoje não dá lucro, porque Nubank. tem muita... Nubank, né? É. Eu tinha ações do Nubank, não recomendo pra ninguém. Fiquei Perdi de fora dinheiro dessa, pra cara. caralho. Ainda tá Me perdendo. ferrei com o Nubank. Anitta, culpa tua, hein? Foi ela que entrou pra... Depois que entrou, não. Mas, enfim, a questão da... Agora eu lembrei. O link da startup. Cara, lá tem muito dinheiro, né? E, assim, os caras não se preocupam em ser lucrativo. Não, o negócio tem que ter cliente, tem que ter atração, se for lucrativo ou não. Você vê aí a Uber, cara. Eu não sei como é que a Uber não é lucrativa. Não. Né? Eu já tive meu tempo... Era pra fazer os cálculos. Meu tempo de vacas magras como empreendedor, eu tive que fazer Uber por um tempo. E foi a pior experiência da minha vida, porque aquilo ali, na minha visão, só Uber que ganha. E como é que uma empresa dessa que, pô, não tem um carro, não gasta com um pneu, não sei o quê, não dá lucro? Por causa desse começou errado. Aí fica a dica para você. Né? O que eles estão falando aqui faz muito sentido. Você, especialmente para quem tem comércio eletrônico, né? Para quem tem comércio. Sim. Comprou bem, vendeu bem, igual a lucro. Comprou mal. Ou comprou bem, vendeu mal, igual a prejuízo. E o pior é comprar mal e vender mal. Sim, né? E o que a gente abordou muito aqui, né? Os custos fixos. Então, quando a gente tinha uma casa, né? Um número maior de funcionários, enfim, acaba que o custo fixo fica alto. Então, quando você pensa num outro modelo de negócio, consegue reduzir ali, mudando para um centro de distribuição, enfim, é sempre pensar em opções, né? Que sejam autossustentáveis, que é o que a gente está falando, que eu acho que vale a pena. Sustentabilidade em todos os suas dimensões, né? Verdade. Mas é isso, meus amigos. Antes de terminar, eu queria que vocês deixassem, olhando lá para aquela câmera, as redes sociais. A gente sempre pede a rede social da empresa. O cupom de desconto, para você que for esperar mais. Não, o cupom é só o último, hein? Beleza. Primeiro as redes sociais de cada um, se vocês quiserem passar. Quem quiser conversar com o Pedro, por exemplo, onde que te encontra. Quem quiser conversar com a Camila. E a rede social da Ecológico, olhando lá para a câmera de lá que é de vocês. Pessoal, segue a gente no Instagram, @eco.logical, no YouTube, Ecological News, e no TikTok, e LinkedIn, e tem tudo, Twitter, ó. Se vocês quiserem, a gente está aí todo dia trazendo conteúdos legais, curiosidades, vocês vão gostar muito de seguir a gente. E vou deixar aqui Pedro para falar o perfil dele, que é legal vocês falarem com ele, Pedro Sotomayor. E comigo, Camila Sotomayor. Maravilha. Aproveitando esse final e o gancho, falar que a gente lançou agora o curso, né, o último curso do Guia Zero Lixo. Então, a gente está apresentando ali, numa rotina ali, né, no horário da manhã, do trabalho e da noite, quais são, dentro da tua rotina, oportunidades que você tem de fazer a redução de lixo. A gente aproveita ali, apresenta também produtos sustentáveis nesse processo, dá dicas fora disso, fala de compostagem, enfim, reciclagem e uma série de coisas legais para você seguir. Só entrar no YouTube Ecológico e aí vocês vão seguir lá o Papo Eco. Isso. Dá esse recado aqui repete esse recado para a gente, olhando lá naquela câmera.
desse programa que eu não sabia, né? Eu tinha entrado já no canal. Papo Eco. Se liga aí, pessoal, o Pedro vai repetir pra gente, lá naquela câmera. Pessoal, eu vou convidar vocês aí para acessar o nosso canal no YouTube. Só jogar Ecológico lá, você vai acessar o Papo Eco. E lá a gente tem muito conteúdo legal. Agora a gente teve um curso que acabou de ser lançado, tá fresquinho, são 3 episódios ali, um focado em como reduzir o lixo pela manhã, pela tarde e pela noite. Todas as etapas do dia. Olha que maravilha. Contamos com vocês. E aí, não vamos esquecer do cupom, né? Cupom de desconto. Isso, chegou a hora. Corta aqui para mim, operadora. Chegou a hora. A hora que você vai tornar sua casa sustentável, seu dia a dia. Sabe aquela escova de plástico horrorosa? Quantos anos leva para destruir? 500 anos. 500 anos. Mais do que o tempo que o Brasil foi descoberto. Então, ó, o que faz com a escova agora, gente? Não faz nada, né? Porque compra de madeira. Não, mas a escova atual quer para reciclar de alguma forma aí. Exato, aí é reciclagem mesmo. E acessa agora Ecological com K. Eu vou deixar aqui no rodapé do vídeo. Tá aqui na minha voz. Foca lá, operadora. Ecological, na nossa garota propaganda. .com.br. Qual vai ser o cupom de desconto e quanto que é o desconto que o pessoal que está assistindo agora vai ter chance de conferir? Pessoal, confere lá. Usa o cupom de desconto Internet e Negócios. Cupom que vai te dar direito a 15% de desconto na nossa loja. Se você não é sustentável até agora, a gente vai te dar aquele empurrãozinho. Beleza? 15% de desconto. Cara. E se você já é sustentável, é uma ótima oportunidade para dar o seu próximo passo. Muito bom. Bom, depois todos esses incentivos, te convido, o link vai estar na descrição também, tá? Do vídeo, acessa aí Ecological com K, né? Perfeito. Ecological.com.br e confira lá, tem... Quais são os produtos, gente? Fala rapidinho aí pra gente. Filtro de copo, garrafa, é um grande mercado. Eu vou aproveitar e focar nos últimos lançamentos, que é legal pro pessoal. Fala pra lá, Pedrão. Pessoal, acabou de sair, a gente está entrando na categoria Casa Sustentável. Então você vai ter uma categoria nova com produtos de energia solar. Então lá você tem carregador solar, então você não precisa mais ficar com aquela dor de cabeça para carregar seu celular, e dentre uma série de outros produtos. Tem produto novo até de captação de água. Cisterna. Eu vi lá. Legal. E tem também, a gente vai entrar agora com hortas auto-irrigáveis. Então, é aquela hortinha, você sempre mata a sua horta, né? Você esquece de regar. Essa eu sou essa pessoa. E a Tuane também. Então. Perdeu tudo. Lá a casa era do Vira a plantinha, tadinha, ela, né? Plantei tomate, perdi o tomate. Tudo que eu plantava, abóbora. Eu fiquei 6 meses vendo a abóbora crescer, subir na casa toda. E nosso primeiro cliente. Ele vai comprar a primeira... Já vou aproveitar esse cupom de desconto. Ele vai comprar a primeira horta auto-irrigável da Ecológico. Meus amigos, obrigado. Quero aqui fazer mais um brinde com vocês. Maravilha. Oferecimento... Claudinha. Ô, Claudinha, pode trazer mais uma que essa aqui tá acabando. Já tá acabando aqui, Esse podcast não teria sido o que foi se não fosse a caipirinha de morango, com a caipirinha de abacaxi e a caipirinha de limão. E fica aqui nosso agradecimento final à Claudinha, senão nada disso teria acontecido. Meus amigos, muito obrigado pela tua audiência. Se você gostou desse podcast, manda para um amigo, compartilha. Temos que ter mais consciência, né? Acho que se fosse resumir, né, tudo que a gente falou aqui é o propósito de vocês, né? Que é trazer mais sustentabilidade no nosso dia a dia. Eu achei sensacional. Então, pense nisso. Bota essa mensagem para frente e acessa agora esse link aí, cara. ecological.com.br para aproveitar esse desconto. Eu confesso, eu agradeço o desconto que eu achei, vai dar um desconto de 5%. 15% de desconto? Brincadeira. É para trocar tua escova agora. Aquela escova nojenta que tá aí, aquela já amarelada que você não troca há 6 meses. Então, compra agora aí uma escova, troca aí o seu filtro e confere aí. Em breve, o próximo episódio, não sei quem vai ser, mas eu desconfio que é alguém que está nessa sala aqui que vai ser entrevistada. Vou deixar aí o spoiler, beleza? Comenta, compartilha e se inscreve. Até o próximo episódio do Incast, o podcast do empreendedor raiz. Valeu! Valeu, Incast! Valeu, gente. Manda Obrigada. um alô lá. Acompanha aí a história da Ecológico. Muito bom ter essa oportunidade de estar aqui com vocês. Produtos sustentáveis para o seu dia a dia. Até a próxima. Valeu! Valeu!